Muito bom dia. Declaro aberta a sessão da primeira SDI desse regional, estando o quórum devidamente formado, saudando inicialmente os magistrados e magistrados presentes, embargadores e embargadoras, colegas e colegas convocados. Nós queríamos fazer inicialmente uma saudação inicial à doutora Adriana Campos de Souza Freire Pimenta, que, ao que nos consta, é a primeira vez que estaria vindo substituir aqui no tribunal, especialmente aqui na SDI. Então, nós queríamos lhe dar as boas-vindas em nome dessa sessão, em nome de todos os magistrados. Tá? Seja bem-vinda e que possa retornar aqui quantas vezes forem possíveis. Obrigada, presidente. É uma honra e uma alegria muito grande para mim. Obrigado. Com a nossa adesão, senhor presidente. A nossa inteira adesão, viu, senhor presidente? Queremos Obrigada a todos. a nossa querida amiga. Com a adesão de todos. Hoje estreia aqui na nossa SDI. Com a adesão de E todos. vamos certamente aprender muito. Com a adesão Com de Sua todos Excelência. os magistrados presentes, inclusive também do representante do Ministério Público. Então, eu saúdo, além da doutora Adriana, mais uma vez saúdo a todos os colegas, ao ilustre representante do Ministério Público, presente nessa sessão, aos senhores advogados, advogadas, estagiários e estagiárias presentes, a nossa secretária, doutora Márcia, e aos nossos colegas servidores aqui do plenário que atuam diuturnamente nos ajudando a levar a sessão adiante. Eu submeto inicialmente a aprovação da ata da sessão anterior. Sem manifestação em contrário, declaro aprovada por unanimidade. Nós queríamos, desde logo, felicitar a nossa colega desembargadora Maria Estela Álvares da Silva pelo transcurso de mais um aniversário. Ocorreu no dia 17 de julho de 2018. Não marcou a festa? Adesão de todos e desejando à ilustre colega muita saúde, muita paz, muitas felicidades. Confirmado o almoço do Vexói? E tem a proposta de pagamento do Vexói. almoço. Confirmou? Está fingindo que não ouve. Está sem som. Está sem som. Doutora, parabéns para a senhora, então, viu? Principalmente saúde, que é o principal, né? Mais uma vez, nós tivemos aí a ousadia de deixar para os colegas, né, um breve resumo que nós utilizamos na sessão passada, com o único objetivo de, pós-sustentações orais, nós podermos dar uma olhada a processos que identificam a mesma matéria, né? Nós estamos tentando aperfeiçoar um pouquinho melhor para que a gente possa, então, agilizar depois que cada colega examinar, claro, sem prejuízo de que cada um, querendo fazer qualquer tipo de observação ou mesmo divergência, nós poderemos, então, adotar esse critério. Mas a ideia é exatamente essa. Aqueles processos que têm a mesma identidade de matéria, com perda de objeto, né, aquelas ações de emenda de inicial, em não havendo divergência, após a sustentação oral, nós poderemos, se todos estiverem de acordo, votar em bloco. Ok? Bom, então, há algum registro por parte dos colegas? Em não havendo nenhum registro, eu passo a palavra à nossa ilustre secretária, doutora Márcia, para que faça o pregão. Nós vamos priorizar os processos vinculados, nós temos colegas somente vinculados, e temos também uma sustentação oral à distância, e, como todos sabem, quando há sustentação oral à distância, nós também damos essa preferência por causa do sistema, né, que não pode ficar ligado há muito tempo. Com a palavra, então, a ilustre secretária. O primeiro processo é da sala das 8h30, é o mandado de segurança 561, cujo relator é o excelentíssimo juiz Márcio José Zebente. Esse processo foi retirado da pauta do dia 28 de junho, com pedido de vista do excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires.
Foi registrado apenas o voto relator e houve sustentação oral na mesma sessão pelo impetrante na pessoa do Dr. Ismar Cabral de Menezes. O advogado está presente? Não, né, não comparei. Está presente, né? Só para ouvir, então. Eu passo a palavra, então, ao doutor Paulo Maurício, né, que pediu a... Senhor presidente, Tem que ter a sequência de votação, porque, se não me falha a memória, só o relator proferiu o voto. senhor presidente, eu Pois não. gostaria de manifestar com o relator Pois não. que, na verdade, após eu deixar o voto registrado, houve várias manifestações do impetrante, foram 3 petições com documentos, Sim. e eu entendi melhor, em termos até da complexidade da matéria, me fazer presente aqui hoje. Sim. Só para dizer que eu analisei todas as petições e elas não alteram em nada o meu voto, apesar de ser fatos novos que a juíza coatora registrou lá no processo originário, mas que o meu voto ele fica mantido, porque não altera em nada. Então, prevalece o seu voto proferido na sessão passada, é isso? A minha proposta de voto está... Sim, a proposta de voto, né? Já houve votação? Não, né? Não, só o voto do... Só o relator que votou. Só o relator, né? registrou o voto, isso. Mas tem divergência. Aqui constam 2 divergências. Uma da doutora Adriana Goulart Senorsini, Que está de férias, né? está de férias. Hoje quem está no lugar da doutora Adriana, quem é? É doutora Oi, Adriana. presidente. Doutora Adriana, né? E também uma divergência do desembargador Fernando. Registrado em primeiro lugar a divergência da doutora Adriana, hoje sendo substituída. Então, eu passo a palavra à doutora Adriana também. Presidente, eu vou manter a divergência que a Adriana já apresentou. Todos estão com o voto aberto, estão vendo a divergência, né? A segunda divergência está acompanhando, né, doutor Fernando? Está acompanhando a primeira divergência é uma divergência. Eu pergunto se mais alguém acompanha esta divergência. Está no... 561? Tem um destaque. Não, mas quem... E as pessoas acompanham. Parece que não tem divergência, presidente. Peraí, então, vamos pela... É uma ressalva de Nós fizemos fundamentação. juntos, é só antecipar aqui o doutor Sim. JE. Na verdade, ele não faz uma divergência, ele faz uma... Estou antecipando aqui, viu? É porque o pensamento era igual, mas por isso que eu tinha tirado. Não é divergência dele. Ele fez uma remissão, inclusive... Agora vou ter que falar. A remissão que o doutor Zé Eduardo faz aqui, em relação ao outro processo, me parece que a juíza de primeiro grau já está tomando esse posicionamento em todos os outros. Por quê? Ela estava dando uma liminar, a gente estava analisando cada processo, definindo a liminar do bloqueio dos 30%. Então, são vários processos. E eu recebi, inclusive, um outro agora com a liminar também deferida no mesmo sentido. E o ilustre advogado da parte juntou a petição também nesse processo aqui, dizendo que a juíza, inclusive, está adotando o posicionamento de cumprir as determinações da SDI. Por quê? Ela desbloqueou todos os processos. Era um processo de reunião de todas as execuções. O que ela fez? Depois da primeira liminar, ela desmembrou os processos e começou a analisar um a um. Se eu estiver errado, o advogado até pode... E aí começou a fazer os bloqueios. Só que depois ela recebeu uma outra determinação da SDI e ela entendeu por bem começar a cumprir, independente até da determinação da SDI, e respeitar essa indisponibilidade, inclusive da questão do fundo do comércio lá, da empresa. Então, na verdade, e a empresa e os impetrantes também já ajuizaram lá a grade de petição, tem embargo de execução, tem a grade de petição, tem de tudo. Parece que a situação está normalizando. Então, foi isso. Nesse sentido, também foi a ressalva aí do doutor Zé Eduardo. E era a minha preocupação com a questão da indisponibilidade, porque ela, desmembrando, ela estava dando uma decisão em cada processo e descumprindo a determinação da SDI. Mas ela reuniu um entendimento, não os processos, e começou a adotar essa questão dos 30% aí. Na verdade, não chega a ser divergência, se estiver errado, doutor. Não é divergência, não está, inclusive, lançado, não, né? Não está lançado, não, né? Uma ressalva de fundamentação. Só questão não de... é divergência. Não seria ressalva, né, contra a fundamentação, né, doutor Zé Eduardo? É isso, né? E é isso. Eu tinha colocado aqui, eu não tinha visto a minha, porque já o processo tinha sido adiado,
para mim está prevalecendo aqui, se vocês estão com o voto aberto, estão certamente, a primeira divergência minha, né? Que foi do dia 26, de não conhecimento não cabendo do presente mandado de segurança, porque havia pendência de agravo de petição, em função da rejeição de embargo de arrematação. Isso eu coloquei. Por isso que eu entendi que não era o caso para conhecer o presente mandado de segurança. Né? Que vai na mesma esteira da divergência anterior do doutor Fernando e da doutora Adriana. Nós temos 3 divergências, então, pelo não conhecimento do mandado de segurança. Né? Aí eu pergunto aos nobres colegas se alguém acompanha esta divergência, que é a mesma, as 3 são idênticas, né? Então, como não acompanha, vai prevalecer o voto do relator. O relator. Eu acompanho, senhor presidente, essa ressalva. A divergência? A ressalva. Doutora Paula, então, acompanha a divergência pelo não conhecimento. Não, acompanha a ressalva de fundamento. Pelo fundamento. Ela acompanha a ressalva. A ressalva ou a divergência? A ressalva. Só a ressalva. Então, pelo não conhecimento, ficam vencidos Paulo Roberto, Fernando e doutora Adriana. Ressalva de fundamentos, doutor Zé Eduardo e doutora Paula. É isso? Quanto ao mais, então, prevalece o voto do relator, doutor Márcio Zé Bendi. E assim se decide, doutor. Vai prevalecer o voto do relator. Ok? Na forma exposta já. E assim se decide, podemos passar para o seguinte. O doutor Zebende está liberado. Doutor Márcio, se o senhor quiser ficar conosco aí, para nos prestigiar, nós vamos ficar muito felizes. Mas se o senhor quiser ir, infelizmente, eu tenho audiência na vara agora. Vamos impedi-lo, claro. Então, Obrigado. Mas eu agradeço aí a paciência de todos, a acolhida. É sempre bom voltar aqui. Você vai perder o almoço, doutora Maristela. Pois é, mas eu acho que eu ainda volto para o almoço, então. E queria agradecer a doutora Maristela também pelo convite de ter me substituído ela nas férias, pela confiança. Muito obrigado a todos, viu? Obrigado, doutor Márcio. Boa sessão. Bom trabalho para o senhor também, viu? Seguinte, qual é? Qual é a sala agora? Agora vai ser a sala das 8h35. É um processo, é um mandado de segurança, ainda não coloquei não, porque saiu aqui. Sim. 10.910, relator excelentíssimo juiz Eduardo Aurélio Pereira Ferri. Sala de 8h35, hein? Impetrante MGS Minas Gerais e litisconsórcio Leonardo Jacob Daniel, com sustentação oral, doutora Adriane Santos de Andrade Caminho. Não, esse é porque é uma vinculação no gabinete do doutor Sim, eu vi aqui. Zé Eduardo. Doutor Eduardo, né? Então, o doutor Zé Eduardo não vota. E o advogado quem é? Doutora Adriane Santos de Andrade. Doutor Adriano Santos está Adriane. Adriane está presente? Doutora Adriane, é isso? Não vai sustentar, só para ouvir o julgamento, né? Então, eu passo a palavra ao relator. Doutor Eduardo, a conclusão do voto por obséquio. Proposta de voto pela admissão do MS, no mérito da conselheira de segurança postulada para ratificar a liminar anteriormente deferida e terminar a suspensão da decisão impetrada até o julgamento final do RE 589998, perante o Supremo Tribunal Federal. Custo pela União, R$20, fica isento, conforme o CLT. É a proposta de voto, senhor presidente. Não consta no sistema, para mim, nenhuma divergência, até porque a suspensão do processo, nessa determinação do Supremo, né? A divergência não, né? Unânime, então. Prevalece o voto do relator, esse caso unanimidade. é o que o magistrado determinou a reintegração e depois suspendeu. Quando houve a determinação, já tinha a decisão do STF. Exatamente. Né? Então, realmente, não pode. Né? Lamentavelmente, não pode. E assim se decide. Ok. Agora é a sustentação oral à distância, tá? Vamos fazer um processo de sustentação oral à distância. Qual é a sala, hein, Marcelo? De 8h40? Não, é da de 8h40. Agora é só a sala de 8h40. 8h40 agora. Estamos todos na sala de 8h40, sustentação oral à distância. Tá? Um mandado de segurança e um agravo regimental juntos. Relatora excelentíssima, juíza Olívia Figueiredo Pinto Coelho. Agravante Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e agravado juiz da Terceira Vara do Trabalho de Uberaba. No 27 da pauta, é esse? Esse é o número 27 da pauta. Processo número 27, viu? Da pauta, não o número do processo. É a sustentação oral de que é o local, é?
Não consigo ler. De onde é essa sustentação oral? Não consigo ler. Não sei. O meu tem que ser. Tudo. Bom dia, doutor. Está nos ouvindo? Bom dia, excelência. Sim. O nome do senhor qual é, por favor, doutor? Sandro Alves Tavares. Doutor Sandro, bom dia, então. Está ouvindo bem, né, doutor? Eu vou passar a palavra ao relator. O relator vai proferir a conclusão do voto. Caso o senhor não entenda ou não ouça qualquer coisa, o senhor nos avisa, viu? E, posteriormente à conclusão do voto, o senhor fará uso da palavra sem entender necessário. Tá bom? Ok, muito obrigado. Sim, já. Relatora, para proferir o seu voto. Doutora Olívia. Presidente, eu admito o mandado e, no mérito, denego a segurança. Prejudicado o agravo interposto pela autora, custas de R$ 10,64 pelo impetrante, calculado sobre R$ 500 valor atribuído à causa. Doutor Sandro, deu para ouvir direitinho? Deu sim, excelência. Há alguma divergência? Não me consta divergência, não. Até aqui, não, doutor. Então, está denegando o agravo. Isso. Ok. Se não há divergência, eu estou... Tá certo, doutor Sandro. Então, prevalece o voto da relatora a unanimidade, e assim se decide. Muito obrigado, viu, doutor? Um abraço. Por favor, doutor, de onde é essa sustentação oral que nós não temos aqui? Juiz de Fora, né? Então, um abraço aí para Nova Manchester, os moradores da Nova Manchester, e para o senhor também, viu? Um abraço. Obrigado, excelência a todos. Obrigado. Seguinte, Marcinha. Processo número 44, a pauta, agravo regimental 11.740, relatora excelentíssima, juíza Adriana Campos de Souza Freire Pimenta, agravante Juliana de Couto Benfica e impetrado juiz da Jéssica Graziele Andrade Martins e outros. Processo número 44, a pauta 11.740. A advogada, doutora Giordana Ferreira Teixeira, pela terceira interessada. Doutora Adriana, relatora, com a palavra para a conclusão do seu voto. Presidente, eu estou conhecendo o agravo regimental interposto e, no mérito, negando o provimento. Conhece e nega provimento ao agravo. Doutora, bom dia. Bom dia, excelência. Vai fazer uso da palavra, doutora? Havendo alguma divergência, sim, excelência. No sistema não consta, doutora. Há alguma divergência? Não, doutora, não consta. Então, unânime, bom dia, prazer em vê-la. Muito obrigada. Obrigado, senhora. Um abraço. Seguinte. Próximo processo. 30. É o 30 da pauta, mandado de segurança 10733, relator excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho, impetrante Marte Minas Distribuição e litisconsorte sindicatos empregados no comércio de Araxá e outros. Sustentação oral. Pela terceira e terceiro interessado. São dois. São os doutores Rogério Andrade Miranda e doutor Maurício Paula Santos. Doutor Rogério está presente? Não, está o outro advogado. Relator com a palavra, por obséquio, conclusão do voto. Pois não, senhor presidente. Só um minutinho que meu computador deu uma pane aqui. Olha, que só tem... Eu estou conhecendo o agravo regimental no mérito... Não, admito, mandamos e denego a segurança. Conheço o agravo regimental também e no mérito nego. Ok, muito obrigado, doutor. Bom dia. Com a palavra, doutor. Excelência, se não houver registro de divergência suficiente para mudar o voto... Tá certo. Não há divergência. Bom, alguém diverge, não há muita divergência. Tem alguma divergência para avançar agora? Eu, doutor Maristela Álvares. Ambos. Eu divido pelo seguinte, quando na lei de introdução às normas de direito brasileiro, é muito claro que a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a anterior. Então, nesse sentido, eu acho que subsistem alguns dispositivos da Lei 605/49 que devem ser observados, inclusive aquele que permite a atividade naquelas atividades econômicas que estão exploradas e que constam no decreto auxiliar. Eu acho que existe aí um regramento duplo da questão e que, por força da Lei 605/49, que ainda subsiste nesses casos, é permitido o trabalho em domingo e feriados nas atividades elencadas no decreto.
É a divergência mesma divergência sua, né, doutor Não, eu Jales? só acrescento o seguinte, que eu vejo algumas decisões que falam o decreto não pode prevalecer face à lei, mas pelo contrário. Esse decreto 27.048, que regulamentou a lei 605/49, a lei 605/49 é que dá autorização para abertura. E o argumento técnico é esse da doutora Maristela. Agora, o argumento metajurídico é o seguinte, que principalmente nessas regiões mais pobres, da periferia da capital, do interior, os empregados trabalham de segunda a sábado, e o dia que eles têm para fazer compra é domingo. Então, fechando esse supermercado, açougue, supermercado domingo, isso prejudica demais a população mais pobre. É um argumento metajurídico, mas também é válido em razão dessa sustentação técnica, que é a lei especial prevalece sobre a lei geral. E quem regula, o que regula a abertura do supermercado, das empresas no domingo é exatamente essa lei 605/49. Por isso que eu acompanho a divergência da doutora Maristela. Já nós tínhamos votado na sessão passada um idêntico a esse, que eu acho que é uma divergência sua mesmo. Pois não, doutora? Pela ordem, eu vou acompanhar a divergência da doutora Maristela Alves. Mais alguém acompanha a divergência? Não. Doutor, o senhor tem que juntar subestabelecimento, viu? Prazo legal para o senhor juntar. Ok, excelência. Excelência, é porque já havia uma procuração nos autos, mas eu vou fazer juntado. Pois não. Perfeito. Então, prevalece o voto, né, por maioria, vencido os eminentes doutor Jales, doutora Maristela e doutora Ana, ok? Ok. E assim se decide. Obrigado. A questão é só a questão do instrumento normativo que não tem, né? Processo número 24 da pauta, mandado de segurança 10.655, relatora excelentíssima, juiz Olívio Figueiredo Pinto Coelho, impetrante Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, litisconsorte passiva necessária Lauana de Paula Alves Neves, sustentação oral, doutor Raimundo Ostáquio de Souza Costa, pela terceira interessada. Okay. Doutora Olívia, bom dia. Bom dia. Mais uma vez, né? Bem-vinda sempre. Obrigada. Conclusão do seu voto, doutora. Eu denego a segurança, mantendo a decisão de primeiro grau que concedeu a tutela provisória de urgência à litisconsorte. Custas pela impetrante. Isenta. O advogado está presente? Salvo engano, está ausente. Eu pergunto se há divergência. Unânime a decisão. E assim se decide. Obrigado. Seguinte. Na mesma sala ainda, o processo número 23 da pauta, agravo 10.633, relator excelentíssimo desembargador Jales Valadão Cardoso, sustentação oral, doutor Maurício de Paula Santos, pelo agravante. O número da pauta, por favor. É o número 23 da pauta. 10.636, hein? 23 da pauta, 10.636. Excelência, pela ordem, eu queria só suscitar uma questão prejudicial. Houve sentença proferida nos autos de origem. Nesse processo agora? Nesse processo. Então, tem conhecimento do relator? Objeto. 13/7. Exatamente, senhor presidente. É que eu ia registrar, o voto já tinha sido feito, mas foi proferida a sentença no dia 13/7 e publicada no dia 17/7. Então, agora, havendo concordância da egrégia turma, eu modifico o voto para perda de objeto, porque foi proferida a sentença, e faço também alteração, se for o caso. Tá certo, então. Informado pelo advogado, reconhecido pelo relator, perda de objeto em função de sentença na ação subjacente. Todos de acordo? O que foi desferido da sentença lá? Alguém sabe? Não, inclusive, devia até. Eu fui olhar nesse relatóriozinho para você ver. Até tinha pedido ontem ao gabinete para fazer mais uma checagem, né? Porque às vezes tem sentença que é proferida um dia antes da SDI, né? Mas falhou, né? Bom, mas de qualquer maneira, prevalece então a nova conclusão, perda de objeto. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado, um abraço e assim se decide. Mas é porque tinha sustentação oral, por isso que eu tirei. É muito complicado. Processo número 14 da pauta, agravo regimental 10.556, relatora excelentíssima, desembargadora Maria Estela Alves da Silva Campos. Agravante Luiz Francisco de Ataíde Regueira Júnior e outros, e agravado Frederico Dávila Machado. Sustentação oral, doutora Isabela de Carvalho Teixeira, pelos agravantes. Doutora Maristela, relatora, com a palavra para a conclusão do seu voto por obséquio. Conheço o agravo regimental no mérito, nego e provimento. Conhece, nego e provimento. Doutora, bom dia. Bom dia, excelência. Vai fazer uso da palavra? Sim. Pois não.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu o mandado de segurança impetrado pelos agravantes. Antes de adentrar ao mérito, é conveniente fazer as seguintes ponderações. Existe uma execução na qual foi determinada a penhora nas contas bancárias dos agravantes. A decisão foi proferida por esse tribunal em sede de agravo de petição. Tal decisão foi objeto de embargos de declaração, que foram rejeitados e atualmente se encontram pendentes de julgamento de recurso de revista. Ocorre que a ilustre desembargadora relatora fundamentou o indeferimento da petição inicial em 3 pontos. Primeiro, a ausência de inclusão do exequente no polo passivo do mandado de segurança, que, segundo ela, seria litisconsorte necessário. Segundo, a matéria já foi discutida e analisada em agravo de petição. E terceiro, a matéria deveria ter sido abordada em recurso de revista. Primeiramente, cumpre ressaltar que não há que se falar em qualificação do exequente como litisconsorte necessário. Isso porque o mandado de segurança deve ser impetrado apenas em face da autoridade coatora, qual seja o juiz da 15ª Vara do Trabalho. Ainda que a presente ação repercuta na esfera dos direitos do exequente, poderia ele compor a presente ação apenas como terceiro interessado, o que não torna obrigatório a sua inclusão no polo passivo. Quanto ao argumento de que a matéria foi analisada no agravo de petição, destaca-se que na decisão proferida naqueles autos não determinou a imediata realização de bloqueio nas contas dos agravantes. Assim, como ainda não houve o trânsito em julgado da decisão, inclusive havendo a garantia integral da execução por meio de indicação de bem imóvel, não há que se falar em bloqueio nas contas dos agravantes. Por fim, quanto ao terceiro fundamento utilizado pela ilustre desembargadora, de que a matéria deveria ter sido arguída em recurso de revista, cumpre ressaltar que o recurso de revista foi interposto antes da decisão que determinou o bloqueio nas contas dos agravantes. Assim, como o recurso de revista já havia sido interposto, outra alternativa não restou a não ser o presente mandado de segurança. Diante do exposto, inexistindo litisconsorte passivo necessário e sendo ainda cabível o mandado de segurança, espero o provimento do agravo. Muito obrigado, doutora. Eu devolvo a palavra à relatora. Essas questões são todas abordadas no voto. Eu mantenho a proposta que foi encaminhada. E a questão é a seguinte, que realmente o acordo da 7ª turma deste regional foi claro no sentido que se expedisse novamente a ordem de bloqueio de crédito via sistema Vacenjude em desfavor dos filhos do senhor Luiz Francisco de Ataíde Regueira e até o limite de R$100 mil para cada um dos executados. Os impetrantes, ao interpor recurso de revista, sequer pleitearam como medida cautelatória a suspensão da ordem contida no julgamento do recurso. E esse efeito suspensivo poderia ser obtido lá. Então, mantenha a proposta de voto. Mantida a proposta pela relatora, eu pergunto se há divergência. Não há divergência, doutora. Prevalece, então, o voto da relatora à unanimidade. Muito obrigado e bom dia para a senhora, Eu que viu? agradeço. Obrigado. Doutor Paulo, as sustentações terminaram. Você ia fazer o bloco? Meus caros colegas, terminaram as sustentações orais. Então, nós temos bastante tempo, né? Vamos dar uma olhadinha, então, nesse demonstrativo que está com vocês. Nós podemos começar. Aonde houver divergência, nós vamos parar, ok? Podemos ir pela essa ordem os processos em que é perda de objeto. Quer que eu fale os números? Não, eu falo aqui para... Se me acompanharem, embora esteja na frente de vocês, com perda de objeto, nós temos o processo 10.418-61, 2018, que Só para colaborar com isso, esse relatório aqui, que é muito bom e agiliza, mas para ficar bem mais fácil para nós, eu sugiro que da próxima vez se coloque o número da pauta, que a gente visualiza com muito mais rapidez, que aqui ficar olhando o número... mas, doutor Eduardo, mas nós não temos ele, né? Antes, né? Quando faz isso, nós não temos ainda. Mas quando publicar a pauta... mas tudo bem. Mas eu quero tudo bem. Não, e a própria... Ela vai falar o número da pauta para vocês, por favor. Pode ser? Esse primeiro é o 8... Então, primeiro é o 8? E esse que o doutor Paulo falou. 10.481 é o 8. Então, só um minutinho.
Ficou bom isso. Se tiver divergência, nós paramos e falamos. Tem divergência? Tem divergência. Então vamos pular Eu isso vou aí. abrir. Quer que abra de uma vez? A divergência é minha, senhor presidente. Falar, qual que é o número do... É o 8, uma vez. 8 Não, da o pauta. número do 10.418, relator excelentíssimo desembargador Jales Valadão Cardoso. Tem divergência, sim, da doutora Paula. Da doutora Paula, da doutora Ana Espi, Eu acompanho a divergência. Adriana Campos. Senhor presidente. Todos abriram o voto? A divergência é em relação ao envio, doutor Jales, para a Isso. corregedoria. Nós já julgamos diversos no mesmo sentido e nenhum nós enviamos para a corregedoria. Uma coisa bem, mas depois eu te explico. Senhor presidente, a matéria aqui é muito simples. A matéria perda de objeto, nesse ponto, não tem divergência. Só que constou do parecer do Ministério Público a seguinte observação, doutora Maria Amélia. Não obstante, mesmo ciente da concessão da tutela de urgente que suspendeu aquela concedida em primeiro grau, o juiz de origem não só não acatou, como proferiu sentença de mérito, ratificando a decisão cassada, conforme se infere da consulta pública realizada no sítio eletrônico do PJE, Diário da União, de 23/4/2018. Eu entendi que, constando esse tema do parecer do Ministério Público, eu, como relator, não poderia sonegar da egrégia turma o conhecimento dessa matéria. Constei aqui, mas apareceram divergências. Eu não tenho nenhuma objeção em retirar a divergência, em retirar essa parte, eu só constei por obrigação. Se todos estiverem de acordo, inclusive, corto essa parte, constando do parecer até o final dessa frase. Eu corto isso aí, fica só a perda de objeto. Certo. Sem objeção. Senhor relator, senhor presidente, senhor relator, a questão é a seguinte, só fiquei preocupado aqui porque houve uma alegação do Ministério Público de que houve descumprimento liminar. Mas não é. E, infelizmente, se não houve ou não sei, a minha preocupação é essa. Porque, infelizmente, tem ocorrido alguns incidentes assim nesse sentido. Vários aqui na CDI estão sendo relatados em todas as sessões, inclusive em processo que eu estive na relatoria. Então, eu acho que, se for, eu acompanho, for retirar, mas realmente há uma preocupação que a SDI tem que fazer, uma reflexão, porque está, de certa forma, em todas as sessões tem sido trazido aqui essa alegação, esses incidentes de alguns magistrados que não têm cumprido liminar. Então, isso não pode virar uma regra. Isso é muito preocupante. A primeira obrigação do juiz, para ele determinar, para que a ordem dele seja cumprida, é que ele saiba cumprir as ordens que vêm para ele. Então, eu vejo um pouco de preocupação, porque parece que não é um incidente isolado. Não sei se é o caso, nem examinei, mas eu só queria externar essa preocupação, mas eu acompanho integralmente. O relator vai retirar, eu também. Mas, senhor presidente, só pontuar, eu também concordo, doutor Zé Eduardo, mas eu acho que cada caso é um caso. Neste caso aqui, não houve descumprimento. Eu também concordo. Sei que incidentes estão acontecendo e devem ser pontuados né, deve ser tomada a devida providência, que é essa mesma. Mas agora, nesse caso aqui, não, ele simplesmente deu a sentença de acordo com o livre convencimento dele. Então, acho que não seria o caso e seríamos injustos, inclusive porque diversos outros processos do mesmo, em relação ao mesmo tema e ao mesmo juiz, aconteceu isso e nós não enviamos. Quanto tempo depois que ele deu? Inclusive, no voto consta, né, doutor Jales, que o parecer do Ministério Público é pela perda de objeto mesmo. Não, eu acho estranho o Ministério Público também colocar isso. Me chamou a atenção também esse parecer do Ministério Público, mas... Na tutela de urgência... Bom, então, o relator está retirando, então, as divergências, então, são retiradas, então, Não, correto? não vão retirar, não. Nesse caso, não. Apesar de concordar com isso tudo que o doutor Jales... Não, ele está retirando a perda de objeto só, mais nada. Achei que estava retirando a divergência. Põe não, doutor Antônio. Põe não, Antônio. Vossa Excelência deu a liminar. A liminar disse o seguinte, eu estava de plantão, foi a liminar no plantão, que eu estava de plantão nessa época. O ministro corregedor do Colégio Tribunal Superior do Trabalho havia cassado diversas decisões. Então, eu citei isso, e uma decisão do STF que já havia dito, mas já havia uma
proposição no sentido de que seria confirmada essa lei, essa liminar. Mas depois ele deu a sentença. Eu acho que ele deu diversas liminares. Eu cacei todas as liminares no plantão, com base nesse. Isso foi. Talvez seja porque tinha muita sentença, ele resolveu julgar depressa. Eu estou entendendo assim. Por isso é que eu estou propondo retirar. Se não houver objeção. Entendeu, doutora Paula? Por isso que eu falei que o relator está retirando a parte final. As divergências pode ser unânime, então. Eu tinha que trazer isso, porque o Ministério Público falou, então tem que trazer para a turma ficar sabendo. Agora, se a turma está de acordo, eu retiro essa parte. Constando do doutor para baixo... Agora a colocação do doutor Eduardo, né, essa discussão, né, que não é uma discussão agradável, né, essa discussão já passou até pelo pleno uma vez, né? Então, eu acho, o meu pensamento é o seguinte, eu acho que só quando houver ostensivamente, e é muito difícil, eu acho que não é recorrente, né? Pode ocorrer sim, mas só quando há ostensivamente, né, o posicionamento que possa vir do primeiro grau é no sentido de confrontar ou desobedecer. Está complicado, Está complicado. Eu acho que talvez que o doutor Marcelo passou para todos nós estamos, inclusive ele ainda está de licença, está de férias ainda, né? Está de férias, está de licença e férias. De nós colocarmos isso aquele relatório de sugestões que ele passou para nós, né, para que a gente possa, numa oportunidade, em conjunto, discutir isso aqui internamente, né? Inclusive, ter um posicionamento, embora seja caso a caso, como a Excelência falou. Né? Inclusive, senhor presidente, a gente talvez fosse o caso de baixar uma OJ aqui da SDI, dizendo o seguinte, porque uns juízes entendem que não é obrigado a prestar informação, outros entendem que é obrigado. Eu sempre entendi que a lei não dá essa faculdade, não. A lei de mandado de segurança, manda o juiz de primeira instância prestar informações. Quando eu era juiz de primeira instância, aparecia um mandado de segurança, eu parava tudo, prestava as informações, depois que eu ia trabalhar. Então, acho que a gente podia propor um OJ aqui dizendo o seguinte, é obrigatória a prestação de informações quando solicitado pelo relator. Uma coisa nesse sentido, estudar uma OJ, porque nós tiramos essa dúvida. Então, ter um OJ nesse sentido não é nem necessário discutir. Eu acho que nós podemos baixar isso. Mas doutor Jades, essa foi a discussão no pleno. Já tem mais de 5 anos que essa discussão é uma discussão muito, né, muito ferrenha, porque discutiu-se exatamente isso, né? Se o juiz está ou não está obrigado. Correto ele prestar informação, porque ele defende o ato, né? Mas tem um caminho agora, tem um caminho dele, não. Informação. Ele é obrigado a trazer informação para... mas essa é a discussão. O tribunal decidir. Na época... Não é defesa, ele não vai fazer defesa. Sim, mas não. Com a OJ da SDI... Doutor Zé Eduardo, eu falei defesa entre aspas, né, do ato. Senhor presidente, a minha proposta é o seguinte, trazer a discussão da turma, a turma decide. Então, nós colocamos e a turma vota. Presidente, ainda ontem despacharam, deu a liminar, um processo de execução lá, e chega lá as informações prestadas de uma forma indevida, inclusive. Eu, vou colocar no voto as informações que foram prestadas. Está difícil mesmo. Há uma espécie de rebeldia, não é rebeldia, vamos dizer assim, de desleixo, desdém, como se fosse errado que se entrasse contato, mandado de segurança contato, é a coisa mais natural do mundo, isso faz parte, é norma, quer dizer, é a coisa mais natural do mundo. E juiz não tem essa liberdade não prestar informação, juiz é juiz, tem que prestar sim. O que chegar aqui desse jeito, eu lamento muito, mas eu mando para a corregedoria. Não, eu estou só... acho que o juiz não tem lembrando. Nós não podemos fazer isso. Eu estou lembrando que o pleno ficou 40 minutos discutindo isso e chegou-se oficiar a corregedoria, porque o juiz não estava prestando informação. E não prevaleceu isso. Na época. Aí eu acho que o caminho tem que ser outro, realmente. Pegando deixa aqui que o Jades falou. O OJ da SDI, nós vamos instaurar um procedimento junto da corregedoria, porque o entendimento da SDI tem que prevalecer. Ontem o Marlon está falando, eu recebi um telefonema ontem dentro do gabinete, o advogado, pelo amor de Deus, a juíza não quer cumprir a liminar de jeito nenhum. Diferente. Aí põe no papel. E eu acho que no papel é diferente. Com o OJ, nós vamos nós vamos determinar, né, que o juiz preste, inclusive, sob pena da corregedoria atuar, porque a corregedoria também tem que ter o respaldo. A OJ manda,
acabou. E mais um argumento. Como é uma sessão especializada em dissídios individuais, em mandado de segurança, eu acho que o fato de ter sido discutido no pleno não impede a nossa atuação, não. Nós baixamos, votamos ao Jota, se houver maioria. Eu só falei a título de colaboração, não, só. claro. Estou dizendo, não. Eu fico com a posição do doutora Paula. Uma sugestão poderia ser, no despacho, na decisão, em que requisitar as informações, determinar, em vez de conceder prazo, determinar que preste informações no prazo de... É o que eu sempre faço no meu eu sempre faço. Então, já porque o juiz vai receber uma determinação para receber. A gente pode proceder dessa forma. Atualizar isso aí. Vamos lá. Bom, então fica para reflexão, né? Fica para reflexão. E a decisão no processo retira? Retirou e prevalece, então, a unanimidade. Perda de objeto. Então, vou retirar essa parte. E prevalece a unanimidade, as divergências. Do deciso também, eu faço. Insubsistem a divergência, então, em face da nova proposta. E assim se decide. Podemos seguir, então, agora, de novo. Estamos em perda de objeto agora. Pode falar o número. É o 10473. O 10 da pauta. 10? 10 da pauta. Perda de objeto. Relator sou eu mesmo. Podemos, então, julgar unânime? Sim. Depois é o 10.538 do doutor Antônio Carlos. Qual é o número da pauta, por favor? 13. Número 13. Com louvor. A divergência não, né? Não. Depois o 10.605, doutor Eduardo. 17. Qual é o número da pauta? 17. 17. Tem a medalhinha aqui. O que é a medalhinha que está fazendo? Sem divergência. Depois tem uma anotação. Tem anotação? Deve ser a minha. Só impedimento. Os impedimentos já estão. Tá. É o próximo? Aqui. Não está pondo aqui no computador. 10.632, da doutora Ana Maria Cavalcante. 20 da pauta. 20 da pauta. Tem problema? Isso. Sem divergência. 10.810, doutora Olívia. Aí. Qual que é o número 35. da pauta? 35. Peraí, senhor presidente. Eu falo o número do processo, a Massinha fala o número da pauta. Peraí, nós estamos agora julgando qual? A doutora Olívia. 35 da pauta. 35, 10.810. 35 da pauta. Um minutinho, porque aí a gente tem que ir lá embaixo para verificar. Está sem divergência aqui, não vai passar batido. 35. Não tem divergência, não. Não tem divergência. Não tem. Depois o 10.826 da doutora Paula. Qual é o número da pauta? 36. 36. Perda de objeto. Também. Sem divergência. Só faltou colocar custos aqui. E perda. Mais algum? E o 11.670. Peraí. O 11.675, doutor Jales, qual é o número da pauta? 11. Aí o 10.869. Não, 10.869, doutora Paula. Tem 10.826, doutora Paula, e 10.869, 10.869, doutora Paula. Ambos sem divergência. Tá? É o 40 e o 36. É o 40 e o 36. Ok, agora o E o 11.675 11.675 é qual, senhor? é o 42 da pauta. 42? É. Você mesmo é o relator. 42 tem divergência. Então Deixa eu vamos lá ver. ler. Vamos abrir esse. 42. A divergência é minha, senhor presidente. Põe. Pois, né? É o 42. Eduardo. Eu vou pôr ele aqui. Não, já põe aqui. Não, pus aqui. É mais grave. A doutora Paula está ressalvando o entendimento. E tem uma divergência. Está ressalvando tem ressalva de entendimento do doutor Zé Eduardo. Divergência da doutora Paula. Divergência da doutora Paula. Doutora Paula, por favor. É pelo seguinte, com todo respeito, relator, eminente relator, aqui o mandado de segurança ele foi indeferido por um duplo óbice. O primeiro foi porque não houve o pedido expresso de citação do litisconsorte. E o segundo foi porque não caberia mandado de segurança. Então, eu até gostaria de superar, mas isso aqui já foi... Eu até superaria, mas não vou superar, porque já foi... a decisão do colegiado é de não superar essa questão do litisconsorte, da citação. Então, eu entendo que o que deveria ser feito, nós deveríamos dar provimento ao agravo regimental para determinar a regularização do mandamos. E por que isso? Porque o segundo fundamento, a meu ver, ele não deve prosperar. Porque essa ação foi ajuizada deixa eu ver a data dela aqui, 21/6/2017. Aí, o que aconteceu? Quando foi no dia 1º de novembro de 2017, o juiz deu, ou seja, antes da entrada em vigor da reforma, o juiz ele deu
na audiência, ele determinou que a parte emendasse a inicial para poder liquidar os pedidos, porque, senão, seria extinto sem julgamento do mérito, porque ele daria sentença depois, né, já quando a nova lei em vigor. Então, a meu ver, cabe mandado de segurança nesse caso, assim. Né, eu sei que há entendimentos em contrário, mas tem até prevalecido esse entendimento de que cabe mandado de segurança. E, nesse sentido, então, é a minha divergência. Relator. Senhor presidente, minha decisão está baseada na súmula 267 do SL Supremo Tribunal Federal. E seria o segundo óbice, né? Sem a sem a indicação do litisconsorte, não é possível prosseguir no mandado de segurança. Por isso é que eu indeferi o mandado de segurança. Ele poderia ter entrado com o outro, resolver entrar com agravo de petição. Eu neguei o agravo de petição porque é entendimento dessa egrégia turma que, nesse caso, não cabe. Se ele não indicar o litisconsorte passivo, não tem jeito. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui que o doutor Marlon levantou. O processo lá, o processo na ação subjacente, o que aconteceu? O juiz, em audiência, ele falou que extinguiria alguns pedidos e prosseguiu com o andamento, o trâmite da ação, marcou perícia. Eles estão agora, eu olhei ontem à noite, eles estão agora discutindo sobre o laudo pericial. Certo? Ele não deu ainda a sentença. Mas a primeira questão é que a SDI, doutor Jales, a gente tem feito em sentido contrário. Pois é, doutor, mas aqui... Determinando que emende. E o TST são dois óbices. É o entendimento prevalece. Duas coisas aí. O primeiro é o prejudicial, que é a determinação para que ele emende com a indicação, especificação e qualificação do litisconsorte. Inclusive, essa nós superamos. A decisão nossa reformada. Essa a gente supera. Eu acrescento quando que nós tem estamos, dois óbices, a gente não supera. Nós estamos contrariando duas OJ, duas determinações. Uma do colente TST, que é aquela 92, que fala que, havendo recurso, mesmo diferido, não cabe mandado de segurança. Segundo, artigo 267, súmula 267 do colente do SL Supremo Tribunal Federal. Não cabe mandado de segurança quando tem recurso. Não, essa é citação do litisconsorte, quando não é indicado o litisconsorte. Então, por essas razões processuais, eu não vejo como prosseguir. TST já reformou a decisão nossa aqui. Já reformou, nós já discutimos isso aqui muito. Nossa decisão de não determinar a intimação para qualificação do litisconsorte. Pois é, doutor, mas ainda tem a segunda OJ. Não, mas aí é mérito. Não, pois é, mas então nós vamos entrar no mérito sem verificar. O mérito é o que a sessão tem decidido, doutor Jales. A primeira questão, o litisconsorte pacificou. Segunda questão também é a questão da lei e aplicação ou não. Também a SDI aqui já está praticamente nesse sentido. Pacificou e eu sempre fiquei vencido. O senhor e a doutora Maristela. Nós estamos contrariando duas OJ. Uma súmula do Supremo e uma OJ do SDI. Na verdade, sempre nós temos esse caso, sempre apresentado. Então, é um caso que claramente cabe recurso. Se cabe recurso, não cabe mandado de segurança. Claro. Se mesmo diferido, a OJ 92 da SDI 1 do TST, cabendo recurso, mesmo com efeito diferido, não cabe mandado de segurança. Então, nós estamos contrariando. Aqui é diferente, porque, pelo que eu entendi, o juiz extinguiu lá na ação adjacente o processo em relação a alguns pedidos e prosseguiu o processo em relação ao outro, né? Tecnicamente, no futuro, é evidente que cabe o recurso. Ele vai poder, em recurso ordinário, discutir, olha, podia ou não podia ter extinto aquilo, etc. Né? É o prejuízo que ele tem, mas me parece que é um caso, se ele não tivesse extinto o processo, nem caberia o mandado. Aí caberia o mandado de segurança, se fosse o caso. Enfim, o fato é o seguinte, que cabe recurso no futuro, sim. É diferente. Eu só queria relembrar, viu, doutor Jales, que hoje é pacificado aqui. Só uma pergunta aqui, porque tem dois processos, meu inclusive, no outro sentido. O doutor Jales tem um outro aqui. Ele extinguiu? Não. Ele não extinguiu. Alguns pedidos. Não, então, deixa eu ler aqui para vocês, tudo que eu falei. O quê? Não, eu estou mudando. Porque agora está acontecendo duas situações. Gente, olha o que ele, o juiz, a determinação foi a seguinte: considerando que, quando da prolação da sentença, já estará em vigor a Lei 13.467 de 2017, no prazo concedido, deverá o reclamante especificar, liquidar o valor de cada pedido sob pena, inclusive, de indeferimento da inicial. Sob pena. Sob pena. E deu prazo para ele de 10 dias para poder manifestar e emendar. E seguiu, marcou perícia e logo em seguida, olhando a ata da audiência, ele designa o perito, põe quesitos, PPP, e segue, o perito fez o laudo. Então, ele não extinguiu. Não. Ele não extinguiu. Que são dois casos. O que está acontecendo? O que eles estão fazendo depois das decisões nossas aqui? Acabou. Não extingue ou extingue. O que vários estão fazendo?
define e extingue o processo. Aí eu acompanho integralmente o que o doutor Jales falou, que ele está extinguindo. Outros processos são mais antigos, eles não extinguiram. Deram prazo, se não fizer, eu vou extinguir. Não chega a extinguir. Agora. Continua o processo. Aí o processo vem para a SDI, a gente defere liminar, e esse processo continua. Mas vários outros estão extinguindo. Extinguindo aí não cabe. Aí cabe recurso. Agora, doutor Jales, Aí eu é até RO. não localizei, não é esse caso. o senhor cita que Ele não extinguiu. na segunda folha Tem do vários voto, eu não outros localizei esse D, considerando que o autor não indicou o valor dos pedidos, como se ele tivesse, de fato, levado determinada extinção. Esse terceiro parágrafo. São diversos Isso defeitos da parece. petição inicial. Então, eu não posso ficar consertando mandado de segurança, porque nós temos também aquela OJ, aquela súmula do TST. Fala, não cabe dar prazo para emendar a petição inicial de mandado de segurança. A matéria aqui é processual, não é de mérito, não. Não, eu só queria relembrar, mais uma vez, embora todo mundo lembre, né, o que já ficou pacificado aqui por todos nós é a questão do litisconsórcio, o prazo para indicação do litisconsórcio. Isso que seria o primeiro óbice aqui, que está em falta de citação, mas quanto ao segundo, por isso que eu votei. Quando eu votei antecipado, eu votei exatamente em função da possibilidade da existência de recurso próprio, nesse caso concreto. Mas nós até decidimos aqui, viu, doutor Paulo? Lembra disso, né? Foi decidido pela maioria, todos, por unanimidade. Litisconsórcio abre prazo, porque se não abrir, vai Agora, dar outra problema. matéria, são essa Sim. dupla situação. Alguns magistrados estão extinguindo, Sim. depois que nós começamos a dar a decisão, e outros não. Se não fizer, eu lá na frente vou extinguir. E ele não extingue e procede, e continua procedindo. Esse caso aqui, por exemplo, é um que não houve extinção. Bom, Quando há extinção, tem um processo do doutor já na pauta, que é exatamente isso. Extinguindo, acabou, não cabe. Doutora Paula, esclarecido, retira a divergência ou mantém? Não retiro, não. Mantém. Né? Alguém acompanha a divergência? Eu acompanho. Acompanha, doutor Paulo? Acompanha. Eu também acompanho. Quem acompanha, então Também vamos lá. acompanho. Não, espera, Ele não vamos extinguiu aqui, não. Vamos contar aqui. Não houve extinção. Eu estou com o relator. Nesse caso. Divergência, vamos pela ordem. Doutor Manuel Barbosa, doutora Paula, que é divergência, doutora Sabrina, doutora Ângela, Esse caso, sim. doutor Antônio Carlos também. Vou acompanhar a divergência. Você pode seguir ela, tá vendo? Anespi. Até a doutora Adriana. Adriana. Eu tenho uma Vamos ver a divergência contagem apenas agora. de fundamentação. É, a sua só de fundamentação. Quanto a segunda aspecto da fundamentação, que entra no mérito. Sim. Eu me paro na questão do... Ó, olha aqui, ó, vamos repetir o nome agora dos divergentes, no bom sentido, claro. No bom sentido. Sempre no bom sentido. No bom sentido. Pelo menos tenta ser, né, Jales? Doutora Sabrina, doutor Manuel, Ana Espi, doutora Olívia, doutora Adriana, doutora Ângela. Será que está faltando alguém? Não, faltou mais ninguém, não, né? Quanto é a contagem? Ficou? Então, Aí foram 8. 8. Não vai prevalecer o voto do relator. Doutor. E o doutor Eduardo é só ressalva de fundamentos, que é acompanhado pelo doutor Marlon. Ressalva de fundamentos. Ressalva de fundamentos só. Doutor Zé Eduardo, é só ressalva de fundamento. E o doutor Marlon acompanha a ressalva de fundamentos. Acompanha? Acompanha a ressalva de fundamentos. E assim prevalece o voto do relator. Maioria. Ficaram vencidos os 8. Isso. Então você se decide. Eu vou juntar o voto vencido, tá, senhor presidente? Pois não, doutora Paula? 18 votantes. Sim. A composição está completa, né? Tá. 18. Não, prevaleceu não. Não. Prevaleceu o voto do relator. 8 ficaram vencidos. 8 vencidos, 10. 10 acompanharam. Então terminou esse bloco de perda de objeto. E agora o próximo... Só uma questão Fala, doutor numérica Eduardo. aqui. Sim. São quantos votantes? 18. 18. Menos um, né? 17. Se Doutor o doutor Zé Eduardo Eduardo vota, vota. 17. Não doutor Zé Eduardo né? vota, eu Não, fico porque impedido, foram senhor 9. presidente. Bom, agora esse bloco seguinte é de Só 1, pra 2, gente 3, 4 entender. processos, é Então, daquela... a não notificação do... É do quê? Não qualificação do consórcio, é isso? Não, Não entendi. O que foi a pergunta? A não determinação. Prevaleceu o voto. Prevaleceu o voto. Só para relembrar. Então, nós estamos dando. não, pô, é esse caso. Estou votando nesse caso só. Não estou mudando nada. Esse caso aqui, estou votando com o relator. Mas para frente, vou continuar julgando. Vou dar o prazo para
Indicar os consórcios? É só para eu entender o que nós estamos fazendo. Pois é, Nós só estamos botando indicar- nojota, nós somos um processo. É só para entender. Então, Esse processo, quando tiver nós- duplo óbice, mantém a É só questão para eu do... entender. O comum da perplexidade. Não, é só para eu entender. Não, é só para eu ver o meu Não posicionamento. pode ficar dando Tá bom, sinalizações contraditórias. Toda Não, ela vai falar a cada processo nós vamos Exatamente, é isso. É só para eu, Isso é complicado mesmo. é só para eu ficar pensando aqui o que eu vou fazer. Aqui a doutora Márcia, então, vai falar o número da pauta agora, emenda inicial e o número do processo, tá? O número da pauta são 4 processos. Esse aqui permaneceu, não mudou em nada. Não, né? não mudou Por nada, favor. tá certinho. Então tá. Por favor. Agora são os da reforma, emenda da petição É inicial. a emenda de petição inicial da reforma. São 4 As processos. matérias. Como é que é? Emenda inicial, a matéria é O essa. segundo item. É o segundo item aí, tá? Segundo item São aí. 4 processos. É o número 8, aliás, perdão, o número 1 da pauta, 10194, relator doutor Jales. Não tem divergência. Esse tem divergência. Tem divergência? Então pula. 01. Tem divergência em todos? Todos. Então vamos Nisso abrir um aqui, por um. Não cabe mandado. Não, mas ela é simples. Não cabe mandado de segurança. Admitido mandado de segurança, eu nego provimento. Ah, sim. Denego É o número 1? O número 1 consta uma divergência aqui. Espera aí. Doutora Maristela. Doutora É número 1. Porque aí, nesse caso, o doutor Jorge já fez o voto adaptado ao Ele fica entendimento vencido, mas já da não. maioria. Ah, já adaptou. Dá. É, ele já Qual fez é o nesse entendimento sentido. original dele. Que é no sentido que caberia mandado de segurança. Não, Com o relator. Ela entende É, que não nesse cabe. caso, eu já adaptei, já falo que eu fico vencido e adaptei o voto. E ó, pra vocês verem, é o mesmo caso, é a mesma é só coisa pra do eu entender. anterior. Mesma coisa do anterior. Lá prevaleceu que... Não, de maneira nenhuma. Aqui é mandado de segurança. Lá é agravo de petição. É muito diferente. Muitíssimo Regimental. diferente. É o voto adaptado à conclusão, se Voto olharem adaptado aí, no né? entendimento da turma, Aí, ó. no mandado de segurança. Agora, naquele que eu já indeferi, no agravo de petição, eu no agravo agravo... Tá certo. Senhor presidente, no agravo de quê? Regimental. Regimental, aí eu nego. Nesses casos, por questão de política judiciária, eu também votava dessa mesma forma que o relator apresentou seu voto, concedendo a segurança naqueles casos que, pela mudança da lei, era uma questão nova, achei que seria a melhor política em relação a isso. Os reclamantes estavam perdendo muito tempo para poder consertar essa situação, então eu votava nesse sentido. Mas, realmente, pensando mais profundamente e atualmente, tendo em vista o andamento dos processos, eu também vou votar com a divergência, acompanhando a posição original do relator, entendendo que a lei é claríssima, porque havendo recurso processual para essa medida. Então, eu vou acompanhar a divergência. Bom, então vai. De qualquer maneira, o voto está adaptado, né? Está adaptado à divergência, né? Não está adaptado à divergência, não. Ele fez adaptado ao entendimento majoritário. Majoritário, sim. Se virar um entendimento, eu desviro. Eu acho que desvira o voto. Eu acho que não vai virar, não. Você desvira o voto. É muito simples. Desvira o Quem vai... voto. Aqui, é a doutora Maristela, né? Compete pelo doutor Lucas agora. Sim. Alguém acompanha essa divergência aqui? Porque o voto já está adaptado. Ficamos os eu não três acompanho. vencidos. Então, ficamos os três Ficamos vencidos. os três vencidos, exatamente. Fico em boa companhia. Doutor Lucas Marcelo, do doutor Lucas. reviravolta aí e tal. E o doutor Lucas, doutor nós estamos Marcelo, contrariando. doutor Jales. O doutor Jales, o relator, vencido o relator, né? Embora adaptado, a doutora Maristela e o doutor Lucas. Ficamos vencidos. Isso. Mas não convencidos. Tá certo. Mas também nem aborrecidos. Mais importante é. Agora é o... Seguinte agora. É o 3 da pauta, 10261, doutora Adriana Campos, também tem divergência. 3 da pauta. Qual é a divergência? Vamos ver qual é a divergência. É o 3? É, 3. Esse eu vou ficar vencido, esse entendimento nosso. Eu vou ficar vencido, senhor presidente, porque esse entendimento nós acabamos de discutir aqui. Qual que é isso? Alguém acompanha essa divergência? Doutora Maristela. Doutora Maristela, doutor Lucas. É a mesma coisa, né? Isso. Qual o anterior, presidente? Tá, então vamos para frente, atrás tem gente. Ok, então, seguinte. Número 8. Porque essa demanda foi realizada anterior. Agora o próximo é o 32, o 757, relator desembargador Paulo Maurício. Eu estou de acordo. É qual da pauta? Mas eu não. 32. 32.
Tem divergência. sim. O que é isso, doutor? Não consta no sistema, não. Tem, pode olhar lá. Não consta aqui, não consta. Não está constando, não. Aqui, senhor presidente, vencido em parte, retificação da petição inicial. É a mesma divergência. A mesma situação? É divergência sua. Mesma Pode fazer divergência. divergência aqui na hora, não. Tá? Mas é... Então vai não ser está escrito lá embaixo. Não está aqui no... Os três, então. Os três. Não tá- Os três mosqueteiros. O quê? Tem uma mosqueteira no meio. O 43 da pauta, Os três mosqueteiros, não. 11.723. 43. Quanto? 40? 3. 3? É. 43 já foi julgado. É 11.726. Não. 43 de Vossa Excelência. Ué, esse já foi julgado. Ué. Leandro É aquele que a Rodrigues. doutora Foi Paula. o 42. 42? 42 é que tinha sido julgado. Esse é 11.726. Leandro Rodrigo. A mesma coisa, no Isso é da sistema não doutora consta. Paula. Não consta divergência. É a mesma divergência, então? E o senhor já fez Os três, adaptado, doutora doutor Maria Jales. Estela, doutor Jales e doutor Lucas. Lucas, isso. Aumenta só o doutor Lucas, que Vamos lá. Doutor Lucas. abandonou. Então tá. Lucas, seu- Esse bloco seu agora acabou. virador de lado. Agora é o... Agora é aquela dos feriados. Trabalho aos domingos e feriados. O primeiro aí é o número 19 da pauta, 10631, relatora juiz Olívia Figueiredo Pinto Coelho. 10631, 19. Deixa eu olhar aqui. Para mim também não consta, não. É porque às vezes eu não escrevo, mas eu marco Tem divergência nesse processo? Tem, é a mesma que eu... É a divergência do doutor Jales, né? Que foi proposta aqui, doutora Ana e doutora Maristela, não é isso? E o doutor Lucas? Não, doutor Lucas, não. Doutor Lucas aqui não. Então, Doutora aqui Ana Maria, que os fica também. doutor convencido, doutor Maristela, doutor Jales e doutora Ana Maria. Ah, SP. Certinho? presidente. Prevalece, então, Espera aí, voto- só um minutinho. Doutor supermercado, Jales. né, Aquele novamente? processo que nós discutimos de feriados. agora. Presidente, eu posso manifestar rapidinho? Rapidinho. Claro. É o Sempre seguinte, pode. não, na verdade é o seguinte, essa matéria eu tenho muita dúvida. Né, vez por outra está chegando aí, sexta-feira à noite, assim, pode trabalhar amanhã seguinte. Assim, eu tenho muita dúvida. Essas razões que o doutor Jaros traz, assim, a sociedade está acostumada a fazer compra nos finais de semana. Eu não sei se a gente pode mesmo inviabilizar isso em razão... Agora, o problema é que veio a reforma e sinaliza que as partes têm que negociar. Então, fica-se meio complicado a gente achar que o instrumento normativo pode muita coisa e as partes não sentarem para resolver uma questão desta importância quando a legislação, quando todo mundo fala que os sindicatos têm que sentar e fazer os instrumentos normativos. Então, está na hora, então, de valer para os dois lados, né? Mas a lei manda, né? A lei manda. Não, pois é, mas a interpretação normativo, que se faz aqui, ela é razoável, é certa também, né? Mas, assim, é para que se realmente tenha essa cultura de se negociar em todos os níveis, e não só quando interessa de um lado. Então, nesse sentido, só para justificar, doutor Jairo, porque realmente a sociedade precisa desse supermercado funcionando, mas precisa que as partes também sentem. Né? Esse é um lado da questão, Se é um né? Tem o argumento outro. meta-jurídico, Tem o outro. Vossa Excelência também tem toda a Empregado razão. que não Quando quer. houver norma coletiva, aí também eu concordo. Havendo norma coletiva, aí a parte tem que respeitar, porque é o inciso 26, eu sempre defendi isso, todos que votam junto comigo sabem na sessão. Eu sempre defendi a validade da norma coletiva e a lei agora veio e tirou a dúvida. Então, concordo exatamente com você. Esses casos é que não tem norma coletiva. Então, parece que o sindicato entra com mandado de segurança para forçar a negociação. Pois é. Parece que Em razão de que a norma tem sua ação nesse sentido. Né? Tem um outro lado aí, viu, Marlo? Eu lá em Lafayette, que você conhece bem, né? Lá eu inclusive já entrou vários, né? Por feriado dia 1º. Esse é o lado do povo, eu concordo. Agora tem o lado do trabalhador que não quer trabalhar, não, viu? Que não quer trabalhar domingo, não. Ele não abre mesmo. Ainda mais no interior que tem feriado religioso, ele não quer de jeito nenhum. Quem não quer é o empregado. Mas aí eu aplico o artigo 8º da CLT. O interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular. Sim, eu coloquei só o outro dado, eu coloquei o outro lado só. Mas, na verdade, envolve muitos interesses. Muitos interesses. E teve um caso que eu indeferi inicial e eles nem recorreram, teve sentença lá e perda de objeto eu fiz por decisão monocrática. Mas o advogado do sindicato chegou a procurar lá, depois da indeferimento inicial, que era da empresa, ele falou assim, a questão é simples, não teve negociação coletiva, porque eles querem funcionar no domingo, mas não oferece um centavo de contrapartida. Então, os caras querem negociar, mas não querem. No interior é muito difícil essa ideia de que o trabalhador quer trabalhar. Não quer, não. Não quer, não. Agora, Senhor presidente, até comunicar a SDI que amanhã
a pedido dos juízes de Divinópolis e de Formiga, amanhã nós vamos realizar aqui às 14 horas uma audiência no Núcleo de Cooperação Judiciária a requerimento dos juízes, justamente isso. Em toda a região de Divinópolis e Juiz de Fora vai ter um feriado agora em agosto, não existe negociação coletiva e está uma situação muito incerta lá para os sindicatos, para os trabalhadores, para os supermercados. Então, amanhã vamos realizar uma audiência aqui no tribunal, né? Eu vou presidir essa audiência, com a presença dos juízes de Divinópolis. É uma iniciativa de cooperação judiciária suscitada pelos próprios juízes. Vamos nos reunir com os sindicatos, com os sindicatos patronais e vamos tentar chegar a um acordo a respeito disso, né? Vamos ver amanhã. Na próxima SDI eu dou o resultado dessa tentativa de cooperação judiciária. Vamos ver o que vai ocorrer. Já passou o feriado dia 15. Não, a reunião amanhã. Mas se você na próxima SDI... Não, mas já isso... mandado de segurança. Não, mas isso eu estou dizendo que é para pode dar notícia, Divinópolis e Formiga. É só para... Quem não vai ter notícia antes. Tá certo. E eu acrescento mais uma coisa, doutor Zé Eduardo, acrescento mais uma coisa. Eu estou comparando Congonha, Lafayette, essa região toda, quando há feriado, quando tem mesmo domingo, dia dos pais, o comércio no dia anterior vai até quase 10 da noite. Até 10 da noite. Até 10 da noite. Trabalho, tranquilo. Dia dos pais, né? Cai num domingo. Aí sábado vai até 8 da noite. Entendeu? Já fazem isso. Né? Eu acho, eu não sei, estou só falando. O que o Jales falou está correto, mas o trabalhador, é como você falou, ele não quer não. Não quer não trabalhar não. Comissionista? Não quer trabalhar, não ganha comissão. Quer trabalhar. Exatamente o contrário do que nós estamos fazendo. O comissionista. Muitos também, comissionista também não quer. O cara quer ficar com a família. Vamos mudar na outra sessão, mas já vamos mudar agora. E hoje, presidente, hoje os grandes conglomerados, os grandes supermercados, eles dominam praticamente. E agora eles vão para os bairros, vão para todos os lugares, centralizam todos. Quebra os pequenos. Pois é. Então, e uma rotatividade de mão de obra enorme, porque mulheres, principalmente, que são os caixas, eles não ficam 1, 2, 3 meses. O ritmo é alucinante. Mães de família que não podem ficar com os filhos nos finais de semana. É uma situação social muito séria que tem que ser resolvida. Então, presidente, eu vou mudar meu voto. Muita gente. Vou acompanhar. O quê? Acompanhar o quê? A divergência. Sim. Então, acrescente a divergência do doutor Paulo Maurício. Agora. Pronto. Vamos ao seguinte, então? Mesmo assunto. Paulo Maurício, a partir de vou. É o... Perdão. O número 21 da pauta, 10633, desembargador Jales Valadão Cardoso, relator. Matéria é a minha. Qual o número, doutora Márcia? 21. Já está na tela. Esse eu estou de acordo. Peraí. Qual que é o número dito por hoje aí? Várias É divergências. o 21. É a mesma matéria. Bom, eu já estou vencido. Sugestão, né? Tem divergência e sugestão do doutor Zé Eduardo. 10:30. Esse teve sentença. 21, não é? Eu teve sentença? Consultei, eu entendo que é perda de objeto. Teve sentença no dia 12/6. Não perdeu. 12/6 de 2018. Não é esse? É o 10633? Tem sentença? O juiz julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para proibir a reclamar de exigir receber trabalho PPP. A Bira. Vossa Excelência tem a data da sentença, só para me anotar aqui. Não, falei 12/6. 12 de junho. Teve até RO que foi distribuído para o doutor Morhalen, doutor Ricardo. Então, senhor presidente, já com essa constatação, doutor. Muda-se a conclusão para perda de objeto, né? A minha proposta é mudar o voto para perda de objeto, porque já foi proferida a sentença. Todos de acordo? Acordo. Unânime. Ok, então esse bloco acabou. Acabou esse bloco. Acabou isso tudo. Agora o próximo bloco é execução. O próximo, vocês estão vendo aí,
São processos em execução, né? Que se utiliza aí como mandado de segurança. Dois processos. Pode ler, Marcinho. Pois não, é o número 4 da pauta, o agravo 10.272. Divergência anotada, não. Doutora Juliana. Número 4 não consta divergência. Alguém está abrindo divergência? Não, a doutora Ana que está votando. Ana Spi. Não. É o 4 da pauta. 4. Ana Maria Ela, Espí, tá o nome. Ana Maria relatora. Espí Cavalcante. Não consta divergência no sistema. Ah, então porque Colocaram Juliana, mas... Tá. Não tem divergência. E o outro é o 26 da pauta. Unânime esse, então. Número 4. 26? 26 da pauta, agravo 10.702 também, não consta divergência no sistema. Senhor presidente, o primeiro dessa sessão, o primeiro é o 4, o segundo é que número? 26. 22,6. 26. É 26. E o 10.561 já tinha sido julgado, né? Isso. E o último é o? 26, é porque os dois no Não, o meio último. Não, também já foi julgado. O 10.702. Ah, os dois Estou de acordo. 4 e 26. Deixa eu olhar aqui. Então, nesse 4 bloco não é tem só o divergência. 4 e 26? É, 4 Então já foram, e todos. 26. Próximo também- bloco. Agora é o Observação. execução. Eu fiz uma observação aqui, doutor Paulo Maurício. Qual faltou deles? a conclusão do voto. O que foi? Faltou, lá na conclusão, faltou lançar a conclusão do voto. 10.702? Faltou só embaixo. Isso. É que número da pauta, o 10.702? Não, esse já foi. Qual que é, o doutor 26. Jales? É o 26, 26. Lá embaixo não está lançada a conclusão, mas está certo o voto, é só cooperando com Vossa Excelência. É, mas a gente já... Qual que é o... Já está na certidão, viu? 26. 26 da pauta. Está certo o voto? É só lançar lá embaixo na conclusão que não Doutor tinha sido Jales, lançado. já está na certidão, inclusive. Ah, já fez, Já hein? está na certidão. É para a gente economizar a letra aqui. Unânime, então, né? Economizar a impressão. Esse é o do Correio? 10.702. Monarca Transportes. Próximo bloco. Marca. Agora é o seguinte. Próximo bloco agora. Próximo bloco. Execução provisória, pós-recursal. Mas na execução. Nele tem... Número do processo. Número São da pauta. dois. Número 2 da pauta, agravo 10.198, desembargador doutor Fernando Viegas. De acordo. Não consta divergência, não, Nani. Não, eu tenho divergência. Agravo? Eu não consta. Não, é porque eu não escrevi só no papel. É que tendo a CLT regulamento específico no artigo 899, expresso no sentido de permitir a execução provisória até a penhora, autorizar o levantamento do depósito após o trânsito em julgado, eu provejo o agravo interposto contra a decisão que indeferiu o inicial do mandato de segurança. Porque aqui vocês têm o sentido do voto é de aplicar o CPC e eu acho que, se tendo a CLT regra própria, ela tem que ser observada. Como é que é? Eu acho, hein, doutora Maristela, acho que é uma questão que tem mais de um processo com esse assunto aqui. Essa é a questão a ser enfrentada, né? Porque muitas vezes aqui nós liberamos aqui antigamente, na própria SDI, levantamento de depósito recursal, né? Mas tem um problema mesmo, aplicando o novo CC, tem um problema que o voto traz, que é exatamente uma reversão. A reversão da decisão com recurso de revista pendente, né? Agora não tem efeito suspensivo, libera ou não libera? Esse que é o problema. Então, cautelarmente não se libera. Mas aqui a matéria é controvertida, é só por esse motivo que não cabe mandado de segurança. Sim. A matéria controvertida não cabe. Também. Então, tem decisão, inclusive, do TST, mandando liberar. Agora, se E for nós parcela julgamos um aqui hoje incontrovérsia, não vamos liberando. liberar, ué. E o da doutora Adriana, nós julgamos aqui não liberando. Só para lembrar. Não liberando. É controvertido, só E eu tenho um liberando. Mas o seu é de recursos, uma situação muito excepcional. Exatamente. E pela aplicação do Código de Processo Civil, aí a caracterização da alimentar exclui a necessidade de caução. Inclusive, Que é citei o que voto da doutora Paula Cantera. Mas isso é controvertido. Então, E aí? não é em mandado de Você não viu, segurança não? que se discute. Não, mas o Fernando está falando o seguinte, já se liberou aqui no mandato de segurança. Já tem decisões em Não, todos os sim, sentidos. sim, já se liberou aqui. Minha proposta é essa aí. Mas nós votamos hoje aqui não liberando, da doutora Adriana. Só lembrar. Mas é porque tinha era um pouquinho a diferente. situação era diferente. Aquele da doutora Adriana tinha um recurso de revista pendente
que versava sobre, inclusive, Quase preclusão. tudo, Então, exatamente. realmente, aquele lá não tinha Matéria jeito de liberar. controvertida, Se fosse provido, não havia nada em controverso. Esse aqui diferente. meu está lá no ED do extraordinário. A doutora Maristela lembrou ali. Eu olhei até Não, e foi lembrado bem aqui, se não há controversão, libera. Agora, se há controversão, aí que é o problema. Né? Aí que o relator tem que examinar, né? Bom, mas aqui prevalece, então, o voto do relator, né? Doutor Fernando. Com a divergência, doutora Maristela, não, doutora Maristela? Senhor presidente, eu também vou ficar vencido, porque nós, segundo o doutor Paulo Maurício, nós votamos o outro no sentido contrário. Então, eu vou ficar vencido também por coerência. Também. Doutor Jálio e doutora Maristela, prevalece o voto do relator, então. Ok. O segundo, o próximo, do mesmo grupo, é o 22, mandado de segurança, 10635. Aqui só tem um alerta. Mas não é de alerta é uma carta-bomba, não é? Eu tenho divergência, não. Doutor Paulo, você falou a questão da presunção de miserabilidade, né, que está sendo discutida lá na turma, nós estamos discutindo, o Fernando sabe disso, né? Só eu e ele temos um posicionamento. Então, hoje, pela lei nova, né, essa presunção de miserabilidade morreu. Eu penso o contrário, né? E tem decisão, me parece, uma decisão recente do STJ a respeito desse assunto, né? Restabelecendo o que diz a Lei 1060, que basta a declaração e um abraço, né? Que criou, a reforma criou agora um empecilho. Eles estão ressuscitando a lei lá, que então, também tem um artigo que foi... Impugna, então, eu acho que o pensamento, pelo menos no meio dele, é o seguinte: a parte contrária impugna e prova. Agora o sujeito junta já a carteira de trabalho desempregado. Nós estamos com 27 milhões de desempregados no país para provar a miserabilidade. A parte contrária, então, prove que ele não é. Agora, nesse caso, doutor Paulo Maurício aqui, ele consta, inclusive, da emenda. O empregado, o impetrante, que conta quase 70 anos de idade. E só pende um ED extraordinário. Um ED extraordinário. Isso é brincadeira. De recurso extraordinário. Isso aí eu estou de acordo com o ED extraordinário. Está lá em cima e eles estão ponhando. Não tem jeito. Então, o alerta foi falso. Não, e a o alerta é para a gente ficar esperto. É só para lembrar que... o alerta é por causa da idade. Exatamente. É preferencial. É aquela exclamação. Eu citei uma... A sorte, doutor Paulo, a sorte que não é contra o Estado, né? Se fosse contra o Estado, aí prevalece o que o Raimundinho fala, é rogatória para São Pedro. Né? Para quem? São Pedro. Se entrar no judiciário contra o Estado... Bom, já sem ser com o judiciário já é complicado, né? Depende se o São rogatória Pedro para São Pedro. Vamos lá, seguinte? Sim. Agora, o próximo bloco são os conflitos. Conflitos de competência agora. O número 7 da pauta, o 10368. Doutor Eduardo Aurélio. Que número da pauta, por favor? 7. 7? 07. É muito estranho. Esse tem 40 divergências. Não tem divergência. Não há divergência, hein? Eu vou pedir Guilherme para divergir nesse caso. Esse do conflito de competência, no 7. E nesse caso eu vou acolher o parecer do Ministério Público. Eu entendo que é a conexão a partir do final da letra D, do item 8.5 do pedido, que ele é uma questão, parece que um envolve PLR e o outro diferença de PLR. E eu acho que existe uma conexão. Relator é doutor Eduardo. Eu também. Alguém acompanha essa divergência? Senhor presidente, aqui eu acho que esse caso que a doutora Maristela está levantando é exatamente isso. Um processo é distribuído para a vara. Depois a pessoa entra com outro processo. Aí, doutor, não sei se é nesse processo, mas algum é. Então, aqui está sendo decidido o seguinte: não há prevenção, porque uma coisa não depende da outra. Mas o problema é o seguinte: aí eu trago a discussão a seguinte tema. Se a pessoa propôs uma ação, depois propõe uma segunda, vamos supor que não tenha nenhuma inter-relação entre elas. Mas se a primeira ação, por exemplo, for arquivada, a segunda tem que ir para aquele juiz, porque nós temos, inclusive, o AJ aqui da SDI. Agora, se não for arquivada, prevalece a prevenção ou a conexão? Eu acho o seguinte, eu acho que aqui nós precisamos unificar a nossa jurisprudência. Eu acho que essa segunda ação proposta tem que ir para o mesmo juiz, porque esse é o entendimento do CPC atualmente. Essa SDI tem uma OJ nesse sentido, porque se arquivar o processo, tem prevenção. Se não arquivar, não tem? Ainda que não haja coincidência de todos os pedidos. Pois é. Então, eu acho o seguinte, esse negócio de escolher o juiz é complicado. Se ele entrou com o primeiro, distribuiu para um, o resto tudo tem que ir para aquele. É a minha opinião, então, que eu estou trazendo essa discussão. Mas o senhor tem razão. Enquanto não julgado, né, o primeiro.
É claro. Não, salvo se for julgado que em cima do STJ, aí não tem. Aqui está sendo Se for julgado, julgado. tem problema. Acabou. Nesse caso está sendo julgado. Bom, então prevalece aqui o voto do relator, vencido doutora Ana e doutor Jales, é isso? Doutora Maristela e eu. Maristela, desculpe, doutora Ana, desculpe. Eu olhei para ela e falei, pensei na senhora. Vai melhorar. Não. Doutora Maristela e doutor Jales. Isso. Tá? Os demais, os outros dois não tem, não. Deixa eu ver Dois aqui. conflitos não tem Então, divergência. 28. Presidente, eu tenho 12 não tem? podia falar o Não, número 28. Vai dos falar outros? agora, é o 28. O segundo é o 28, né? Vamos olhar o 28. Não, o segundo é o O 12. segundo é o 12. Qual que é o não tem número do divergência. discurso? O número do 12. É o 10. 10.534. Não, 12. Uma 10.534. Uma dúvida, senhor presidente. Então, peraí, deixa eu olhar aqui. 12. Divergência, segunda vara, prevenção, jurisprudência da SDI. Também vou ficar vencido no 12. Esse Doutora Maristela doutora Ana também, vai né? ficar nesse? Não, só o doutor Jales. só eu. Tá sozinho, viu? Próximo qual é? Eu estou de acordo, é só você. O próximo é o 16, que também não aparece E o divergência. 10.592, senhor presidente? É ele, o 16. Número quanto? 16. 16. Você está divergindo aí, Jales? Também não tem divergência. O senhor é o relator. 16 é. Ninguém tem divergência? Eu também não tenho, não. Fiquei calado que você falar. Eu achei que ele fosse divergente. Ninguém tem, eu também não tenho. Me deu até uma palpitação aqui. É o 28 que eu quero ver, senhor presidente. Espera aí, tem uma antes, doutor Fernando, só um minutinho. Não, você está falando que acabou? Não, acabou não. Acabou, mas reiniciou. Não, o 16 está ok, é unânime. Acabou, mas 16 é começou de unânime. Agora é o Ok. 28, né? Agora é o 18. 18, né? É. 18. 18. 10. Conflito Ação 10, anterior 616. julgada, esse eu tô Doutor de Antônio acordo. Cássio Rodrigues. 10.606 processo. Esse aqui tem um monte de vara. Esse aí tem que ser publicado. Isso aí. Esse é o que o doutor Manuel falou. 45 Súmula juízes. 265 do STJ. A outra ação já foi Tem julgada. divergência nesse processo? Mas no sistema não consta, não. Não tem não. Unânime. Seu? 18, né? Tá. Agora é o Quem que é? 28, o 10.717. 28. 10.717. Quer que abre? Excelência, pela ordem, desse o registro no impedimento. Impedimento, doutora 10.717. Ângela. Ângela Castilho. Suspeição por íntimo, por quê? Eu registro também, Pode excelência. falar, doutor Fernando. Foi distribuído inicialmente para a 14ª. E consta que ele determinou a distribuição aleatória. 717. Na segunda distribuição, que para mim seria aleatória, foi para a 16ª. Então agora está mandando de novo fazer a distribuição aleatória. A aleatória já foi feita para a 16ª, então eu acredito que a competência seja naquela primeira que foi feita para ela, que ela também determinou depois a redistribuição. A 16ª não deveria ter determinado. Ninguém pegou. Ter suscitado conflito ali, né? Ou aceitada a demanda. né? Senhor presidente. Ficou com o processo. O sistema do PJE no primeiro grau, o Isso. sistema do PJE no primeiro grau tem esse problema. Lá o juiz só pode marcar, aceita ou recusa. Recusou, a distribuição tem que ser aleatória, conforme está lá no sistema. Esse é um problema. Aí a gente faz, pede para fazer aleatório, o sistema faz por prevenção. Essa prevenção está entre aspas, viu, gente? Porque ele escolhe um dos e distribui. Aí cria esse vício aqui de 6, 7 varas e só redistribui aleatoriamente para essas 6, 7 varas. Isso mesmo. Até um dos juízes desistir, o meu caso já aconteceu comigo várias vezes, desisto e fica com o processo. Ele não redistribui aleatório para os demais. O sistema não aceita. Demais 40, Isso mesmo. 38, 37 turmas da capital. Mas esse é uma característica atual do PJE atual. Olha, mas só para esclarecer, quando ele foi para a atualmente. 16ª, foi aleatório ou não foi? Eles Não, o dizem sistema que não deixa O ser sistema não aleatório. deixa. Não deixa. O pra mim juiz deixa. escolhe para aleatório, mas o sistema não. Ele não deixa. obedece o juiz. Isso nós debatemos na semana. É um Eu fui absurdo. relator de um processo. Conversei com o Fabiano sobre isso. Ele até Se o juiz escolhe, não pode ser aleatório. determinei que o tribunal desse um jeito e determinasse a distribuição aleatória. Eu não sei, isso é muito complexo, que tem que mudar o algoritmo
da distribuição. Mas o problema vai continuar, então nós vamos determinar aleatório. Ele vai de novo escolher. Fica assim, então não vai cumprir a nossa e a ordem. parte fica sem uma prestação, porque fica rodando de vara em vara. Mas aí o juiz se declara... Doutor Fernando, é competente. Esse caso é um pouco mais complicado, que exatamente com o defeito que já foi mencionado do sistema, aí foi passando para o juiz. E o juiz fala, não é meu porque não tem prevenção, etc, etc. Por isso o doutor Eduardo falou, agora tem que ser distribuído aleatoriamente de qualquer jeito, porque não existe ainda uma distribuição aleatória. Mas aí ele não vai cumprir a nossa determinação. Não vai cumprir. Então, nós vamos dar... Não adianta. Determinado. Vai chegar lá, o juiz vai mandar aleatório e o sistema vai... O sistema não vai fazer mesmo com a nossa ordem de fazer. Por isso que no fazer. voto anterior aqui... mas então eu como é que vai determinei fazer? que isso fosse resolvido pelo sistema, pela TI. Foi. Porque não adianta, o juiz não vai conseguir. Ele vai selecionar aleatório. Eu questionei isso com o Fabiano falou que a medição estava corretíssima porque o algoritmo tem que ser mudado. Tem que ter uma determinação judicial para mudar isso, porque o comitê do PJE não muda espontaneamente. Então, só com uma determinação judicial. Deixa eu lembrar aquele célebre escritor inglês aqui, o Sir Aldous Huxley, sob a férula de um ditador científico, todo mundo amará sua condição servil. Nós estamos chegando lá, o computador que está mandando. Isso mesmo. Então, eu acho o seguinte, a decisão dele está certa, como vai resolver? Problema deles lá, que resolve. Eu acho que era manter a decisão dele para provocar um incidente. A informática não pode mandar na justiça, não tem jeito. Nós estamos aceitando esse ditador científico. Então, pela ordem, eu faço uma sugestão para que formalmente a SDI relate esse problema com o maior detalhes possíveis, então, aí até utilizando esses conhecimentos de quem está sofrendo essa situação, que são os juízes convocados, e que a SDI faça um ofício, seja oficiado, ao comitê gestor do PJE, porque parece que os juízes de primeiro grau já reclamaram. Em um processo, o doutor José Eduardo também já reclamou. Agora, a SDI vai apresentar a manifestação com requerimento para a solução, para ver se a admoestação agora é aceita, é acolhida, né? Eu acrescento ao voto de Vossa Excelência o seguinte, remeter uma cópia desse processo, porque o doutor Eduardo relatou isso bem relatado, então mandar também uma cópia do processo, do voto, uma cópia desse voto. Eu acho que aqui tem que atribuir a não responsabilização dos magistrados, incluir sem voto. Como se vai fazer essa distribuição aleatória, porque eles não vão conseguir fazer. Eu tomei cuidado. Então, acho que a gente tem que mandar, sim. Para que fosse certificada a distribuição aleatória. Causei um embaraço absurdo lá no setor. Eles não dão esse tipo de certidão. Mas nós precisamos provocar um incidente judicial para ser resolvido o problema técnico. Né? Porque nós não podemos ficar submetidos. Porque a informática não resolve. A informática não resolveu. Põe aqui, 48. Tira um, aí manda para ela. Eu acho que a gente tem que constar, considerando a impossibilidade dos magistrados de operacionalização desse sistema. Determina esse ofício. E escolher uma vara para essa aí determinar que faça esse ofício. Vamos determinar. A proposta da doutora Ana Maria é exatamente isso. Oficiar e juntar uma cópia do Mas aí eu acho que o sistema tem que resolver. Então eu estou de acordo com a Vamos fazer isso. Senhor presidente, quero solução prática para quem é que vai ficar. Mas sabe qual é a solução prática que nós vamos ter hoje? Nenhuma. Vossa Excelência pediu para que eu comandasse aqui quando Vossa Excelência estava ausente. Então, já foi discutido. Eles não vão conseguir fazer. Há um problema técnico nessa distribuição. Então, doutora Ana Maria sugeriu o seguinte, que isso seja oficiado a quem de direito para que resolva esse problema. E eu sugeri também que fosse juntada uma cópia do voto do doutor Eduardo, desse 28, que ele analisou, é 28 mesmo, né? Que ele analisou muito bem a questão para expor isso, a dificuldade técnica, para que a informática resolva isso. Comitê do PJE. Comitê gestor. Essa é a proposta que tem votação, mas não foi votada ainda não. Mas aí eu acho que isso é Constituição Nacional, né? Porque quem no fundamento do voto e na conclusão. Quem faz é a comissão, né, doutor Zé? A Comissão Nacional, então, viu? Não é, doutor Eduardo? Manda lá para Eduardo. Para a Comissão Nacional, né? Isso daí Negócio fácil de eu resolver, estou em dúvida se é o CSJT ou o CNJ. O algoritmo foi feito pelo CNJ. Sim, eu acho. Só que o CSJT, ele pode mexer algumas coisas
O conflito o algoritmo originário da distribuição do PJE foi feito pelo CNJ e foi passado para a Justiça do Trabalho. Agora, eu não... Inclusive, na época, eu acompanhei isso muito de perto, eu estava no CNJ na época. Agora, eu não sei se o CSJT fez alguma alteração nesse algoritmo, mas isso é o comitê gestor que tem essa capacidade de alterar o algoritmo. Agora, eu não sei se é o comitê gestor do CSJT ou o comitê do CNJ. Minha sugestão, vamos mandar para o comitê gestor do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e, se ela achar, ele repassa. Remete para quem for. Ou até encaminhar para os dois. Um deles pode... Eu, que sou competente, vou fazer. O outro fala, eu não posso, não faço. Aí a medida morre lá. Talvez... Bom, agora nós vamos fora do bloco, aí os processos que estão faltando. Tem mais um bloco ainda? Tem um último. Então como é que ficou esse 28? Falta um no bloco. Qual é? Senhor presidente, então ficou a proposta desse jeito, o voto prevaleceu e vai fazer os ofícios, não é isso? De acordo com a sugestão. O gestor do CSJT. Qual é o número que está faltando? É o 41. 41. Conflito 10855. 41. 1855. 885. Tem divergência. Aqui é o seguinte, que me parece que esse é o 41, parece que a divergência é minha. É aquele caso dos sindicatos, deixa eu ver se é o... É isso mesmo. Você está achando que a ação civil pública tem uma ação de cumprimento. Aqui tem um parecer do Ministério Público. É aquele problema, é o seguinte, 41. O sindicato quer cobrar contribuição... É esse, doutor Marcos? Exatamente. Quer cobrar contribuição sindical e propõe ação em Belo Horizonte, sendo que o contribuinte está lá em Formiga. Eu acho que aqui deve entrar o Código Tributário Nacional, que fala que o foro de ação contra o contribuinte é o local onde ele está estabelecido. Então, por isso é que eu acho que o sindicato está abusando, o parecer do Ministério Público é nesse mesmo sentido, e eu estou divergindo nesse ponto. O parecer do Ministério Público entende que é uma ação civil pública, e, de acordo com a ação civil pública, seria o foro do local da ocorrência do fato, que eu divirjo porque é do dano. Eu acho que aqui é uma ação de cumprimento, né, etc. Aí, o juízo declinou da competência relativa e o de ofício e mandou para lá, o juiz lá, eu não aceito, isso foi de ofício, etc. Então, a questão aqui é técnica mesmo. Eu também acho que esses sindicatos acabam abusando mesmo. Pois é. Mas, assim, Mas já foi discutido isso aqui também, viu, doutor Marcos? Lembra? Já foi discutido. Então, eu fico vencido, senhor presidente. Já vencido o doutor Jades. Não. E hoje Assim se decide. Agora foram todos os conflitos. Tá bom. Vou falar, não, que eu ia falar, não vou falar, não. Isso é moda doutor pega. Paulo, esses blocos Né, Paulinho? terminaram. Isso é moda pega. De ofício. Não, agora inverte. E o reclamante? Não, mas sobrou um tanto, hein? Vai aceitar? Quais são agora são os... Agora são os que... sem Agora bloco. estão fora dessa relação, os que estão faltando. Aqui está no verso, estão todos embaixo de declaração. Doutor Jades, Essa lista aí, são todos embaixo de declaração. E todos eles conhecem. Quer que fale? Não aparece. Os embargos de declaração, há alguma divergência? Não. Vou fazer então, todos os embargos de declaração são julgados unânimes. Agora são os que não... Estão faltando agora, que não estão nessa relação, que não é matéria específica. Falso. Ainda na mesma sala. Tem uma sala de 8h40. O primeiro é o 5 da pauta, eu estou abrindo minha sala aqui. Número 5 da pauta, mandado de segurança 10274, relator, desembargador Jales Valadão. O meu treino... A divergência é minha. Processo, aqui é caso de penhora de provento de aposentadoria. Pois é. Exatamente. Eu só queria destacar, eu sei que hoje eu não estou bem na minoria mesmo, mas eu queria destacar que nesse caso aqui é um caso especial. Ela recebe R$ 6.019 e o que foi bloqueado foi R$ 1.768. Então, eu acho que é uma execução que vem desde 2014, não vai ter outra solução se não fizer isso. Se não for penhorando devagarinho 30% dos proventos da aposentadoria. Senhor presidente, Não tem outra saída.
O artigo 833 do CPC fala que falava que são absolutamente impenhoráveis, agora fala que são penhoráveis. Não tem o absolutamente mais, porque acima de 50 salários mínimos pode penhorar. Não é o caso. Nós temos a OJ 153 da SDI e temos a OJ nossa. Quer dizer, eu estou julgando de acordo com a jurisprudência prevalente. E acho também que os aposentados têm que ter um tratamento diferenciado. São pessoas mais velhas, R$6.000 não vale absolutamente nada, remédios são muito caros. Então, tirar de um santo e botar no outro fica difícil, né? Bom, então vai Há, inclusive, vários julgados do TST, que eu cito aqui, senhor presidente, deferindo essa penhora. Mas, só a doutora Adriana que acompanha a doutora Paula. Isso, eu acompanhei a doutora Ana Maria. Doutora Ana também. Então, vamos lá, então. É porque a nossa discussão aqui na SDI, que estava dividida certinho, né? E que prevaleceu pela impenhorabilidade por um voto, dado pelo doutor Renaud, né? Não sei se vai repetir agora, porque nós temos colegas convocados, né? Então, as divergências são a doutora Paula, doutora Ana, doutora Adriana, doutora Ângela. Ana Espia, você... As duas Anas. As duas Anas. As duas Anas. Vamos ficar, vai prevalecer o voto do relator, de qualquer maneira. Duas Anas vira Ana. Então, só 5 ficaram. 5 agora é Quer que repita? porque nós não estamos com a composição, né, da SDI, é isso. Então, prevalece, então, o voto do relator. 5 a 5. Doutora Paula, doutora Ana Espia, doutora Adriana, doutora Ângela, doutora Ana Maria Rebouça. Somos, na verdade, são 17, porque aí o um sai quando o doutor Ferre entra. Né? De qualquer maneira, não altera. Não 17 altera, vezes 5 vai dar 12, né? 12. Ok. Ok, o seguinte, qual é? O seguinte é o 6 da pauta. Mandado de segurança 10343, relator desembargador José Eduardo Rezende Chaves Júnior. Qual que é o número, por favor? 6. 10.343. Apresenta divergência. Sim. Esse aí não, eu vou colher divergência, eu estou negando. É porque eu tinha feito esse voto anterior. Né? E ao fundamento do meu voto, eu não entrava na constitucionalidade ou não. O meu posicionamento que a SDI não tem competência para isso, não é órgão fragmentário, não pode, tem reserva de plenário. Eu ia pela plausibilidade, né, da questão. Então, era plausível, tem direito no artigo 300 do CPC. Mas, uma vez que o Supremo diz que é constitucional, não tem mais plausibilidade. Então, realmente, aí eu vou acolher a divergência, então vou negar a segurança, tá? Eu vou refazer o voto, né? E vai ser denegando a segurança. Né? Caçar liminar. Então, vou fazer denegando. Todos são de acordo? Sim. Todos são de acordo. Não tem jeito de ser. Agora estou de acordo, estava divertido. Eu até comentei com o doutor Jales, né? Não sei se vocês têm... Alguém tem? Eu acho que não, né? Porque até ontem nós estamos procurando a conclusão o acordo do Supremo, né? Na íntegra sobre a discussão que nós votamos aqui na sessão passada, e nós não temos ainda. Não? Não saiu ainda. Nossa, já não. Porque a nossa discussão aqui vai persistir na discussão de filiado ou associado, como queiram, né? Vai ter outros aspectos para ser discutido. Esse aspecto vai ficar em aberto. Por exemplo, pode por convenção coletiva instituir ou não? Nós julgamos aqui, né? Nós ficou preso aqui, nós ficamos vencidos, eu, Jales, mais 5 no julgamento passado, que o doutor Caldeira fez sustentação oral, em função do filiado, né? Convenção coletiva, você negocia. Do filiado, que aí... Então, a Assembleia autorizada... mas me parece que o acordo do Supremo está falando da necessidade... Assembleia autorizada. Só Assembleia, não de autorização individual. Vira mercantilização. Vai seguir, o Supremo vai não seguir. negociação coletiva. O Supremo vai seguir aquela súmula 666. Sim, da contribuição confederativa. Exatamente. E os não associados, né? Doutor? Não, mas o Zé Eduardo, a nossa discussão ficou em aberto e continua em aberto, exatamente, até foi falado aqui, o próprio advogado falou, né? Se você raciocinar igual ele falou da 666, que é a contribuição confederativa, né? Que é só para afiliado, né? Aí você penalizaria quem é filiado, porque o outro não estaria obrigado a contribuir, né?
Agora, Você já pode trabalhar como designer. aí nós ficamos vencidos aqui na sessão passada, mas nós não sabemos o que o Supremo vai trazer com relação a isso, né? Nós teve, não sei se vocês viram um parecer do Ministério Público no Rio de Janeiro, viu? Viu, né? Dando uma outra conotação, dizendo o seguinte, vocês viram, né? Não vi. Viram? Não? Dizendo que se não quer pagar, então não tem direito. Nós já temos uma sentença aqui em Minas Gerais nesse sentido, primeiro grau, né? Ah, não vai? Não quer pagar a contribuição sindical, não? Então tudo bem. Então você não tem direito a nada da convenção. É outra discussão. É parecer do MPT? É, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E ela cita a CLT, dizendo que o sindicato cabe em pouco, aquelas coisas, né? Mas é outra coisa, para mim é outra coisa, né? Mas, a matéria é a natureza jurídica dessa coisa agora. O que ficou? Isso é uma contribuição para fiscal, agora não é mais nada. Agora é um direito que a pessoa tem que concordar. Então é individual. Então a Assembleia não pode decidir sobre direito individual. Então acho que vamos esperar. A representação sindical. Né? Não. E como é que A o contribuição. patronal Não, o que eu desse chamo a atenção é uma coisa. Olha, o Simpro, né? Vários aqui são filiados ao Simpro, né? Eu pago a contribuição confederativa. Mas a faculdade, antes de descontar, ela pergunta se eu me oponho. Se eu me opor, ela não desconta. E ontem eu conversei com um empresário lá na FET, que é o dono da rádio, e ele falou, e eu falei aqui na sessão, está causando, antes do Supremo, estava causando problema para as empresas, que a empresa é mero repassador. Aí você desconta o empregado, ele mete uma ação contra o empregador na justiça. Olha só. O problema daí também, né? E ganha, né? Porque fala que não pode descontar sua autorização. Desconto, e aí? Entendeu? Então, a nossa dúvida aqui com o Acordo Supremo é ver o que falou para ver se prevalece aquilo que foi dito aqui na SDI, né? Daquele que é filiado, né? Se vem pela Assembleia, né? Pela Assembleia Geral, que é o órgão de deliberação máxima do sindicato, se vai prevalecer. Mas aí eu não vi isso. Nós só sabemos que é constitucional e essa não é questão nada, né? tem muitos tons de cinza. Ainda Nossa, que romântico. Nossa. O senhor falou igual o Karl Marx. Essa foi agora. profunda. Essa foi Ó, o Karl Marx na minha frente. Ela está dizendo aqui, a Marcinha, informando que a SDC já está decidindo da seguinte maneira, se for estabelecido por convenção, tudo bem, desde que não haja oposição individual por escrito. Aí é razoável. É razoável. Claro. Quem vai convocar o empregado para falar, você quer ou você não quer? A empresa? Não, o empregado chega lá e fala, você não quer desconto. Aí na hora, Se ele não souber, doutor Paulo, o empregado, ele só se insubordina na hora que você vai descontar, ou não. Ou não. Agora, cabe ao empregador, acho que por questão de cautela, perguntar, quer que desconta? Se é que não quer, você não vai problema para você. Exatamente. Então, vamos lá, vamos seguir, então. Olha, Paulo, consultei aqui o restante que tem aqui, pelo menos no Fale painel. a Marcinha vai falar o número dos demais, por favor, o número da pauta, consulte se há divergência ou não, porque não consta divergência. Não fala o número da pauta. E o número do dito custo também. Pauta e processo. Do processo. 9 da pauta, agravo regimental 10.472. Doutora Ana Espi. Não tem divergência. Não tem. Nenhum aqui vai ter, pelo menos na tela. Se tiver, vai 11 da pauta. Não tem. Agravo 10.524. Juiz Olívia. Tem divergência parcial, senhor presidente. Minha. No 11? No 11. Valor da causa, mandado de segurança, lei especial não especifica, não autoriza corrigir o valor da causa. Então, nesse ponto, eu fico vencido nesse ponto. Vai ficar vencido. Nós já discutimos isso aqui. Sim, mas eu continuo vencido, não convencido. Outra situação que nós vamos ter que sentar depois para analisar. Mas não está Não, as alterações aqui. Cada processo vem de um jeito. Já foi discutido aqui isso. Entrou um mandado de segurança com o valor da causa de R$1. Não, geralmente Tem processo que nós estamos extinguindo com a atribuição do valor da casa de R$1.000. Aí fica. Tem outros que a gente altera, 40 mil. Sapeca. E seria possível alterar o valor da causa. Respeitosamente, as decisões do STJ é de que pode, o juiz pode de ofício e representa o valor econômico, igual... Já foram inúmeras decisões alterando o valor da causa de ofício. Alteramos. E nós caminhamos para esse sentido aqui. O problema é outro, é porque no mandado de segurança não está sendo discutido o mérito da ação principal. Não, mas foi colocado isso. Mas por Não, trás tem tá algo. certo. Por trás tem algo econômico. Eu fico vencido, senhor presidente, isoladamente, mas fico. Vamos lá? Vamos assim? Ok.
O Vamos ver se o próximo. doutor Jales no 11. Ok. 15 da pauta, mandado de segurança coletivo, 10.560. Relator, doutor José Eduardo. Eu estou de acordo. Também estou de acordo. Tem Tem certeza? divergência? Unânime. Hein? Tem divergência. Tem? Tem. Qual é a divergência? Admissibilidade, cabe recurso. Tem divergência, é o processo 10.560, né? Isso. Divergência na admissibilidade, cabe recurso com efeito diferido. Tem um erro material no nome do Alguém sindicato acompanha a autor divergência? no relatório, no método da negossegurança. Acompanha? Não. Prevalece o voto do relator. Isso aqui ela de Tá. O 25, Maristela. Uberaba. Não, isso aí tá... 25 da Aqui é um pauta. desdobramento da falar ação com a senhora coletiva. Gostou da Ana. 25 da pauta, 10.662, relator desembargador Paulo Roberto. 20? 25? Esse é 2,5. penhora sobre o limite do cheque especial. Nossa senhora, isso aí é loucura, meu Deus do céu. A divergência. Você está julgando o camarada pagar 12% ao dia lá. Isso aqui é o famoso empréstimo compulsório. Eu ia até fazer divergência, mas isso é demais. Meu Deus. Unânime, então, né? Eu O não camarada vejo, fizer um negócio dele, vai para a porta da casa do outro lá, ó. Isso é uma ilusão. Seguinte. 29, mandado de segurança 10.732. Relatora, juiz Olívia. Também não consta nada para mim. Não. Aqui só uma observação. Sim, qual é? A folha 5 aqui consta que o autor já se insurgiu por meio de agravo de petição. Se ele já entrou com agravo de petição, não é cabível. Não é, no caso, mandado de segurança. Também fiquei com essa dúvida. A matéria já foi discutida em agravo de É petição. uma pesquisa do Marcem, né? Salvo engano. Na verdade, ela está indeferindo também, não? Mas é só uma... Ela está entrando no mérito. Não seria o caso mandado de segurança. Estou admitindo e estou denegando a segurança. Acho que já entrou no mérito aí, sapecou. Alguém acompanha, não, né? Só Não, observação, é só uma né? É só observação, observação. né? Unânime, então. Ok. 31 da pauta, mandado de segurança 10.734. Relator desembargador Jales Valadão. Tem divergência dele, deixa eu ver. Ressalva de fundamentação, doutor Zé Eduardo. É a contribuição sindical. Esse é o da... Ô, Jales, esse é o da contribuição sindical. Pois é, aqui eu Se já estou retirar, aplicando não? a decisão do Supremo. Não vai. Por isso que ninguém ousou divergir. Hein, Paulo, com essa Esse não tem companhia... assembleia, não tem? Mas o doutor Pepe fez ressalva de fundamento. Tem assembleia ou O máximo que ele usou foi ressalva de fundamento. Ousadia limitada. É ousado esse rapaz, jovem. Mas então é unânime, né? Unânime. O povo tem medo do Supremo. Com ressalva de fundamento, doutor Zé Só com Eduardo. ressalva de fundamento. Isso. Vai ressalvar? Foi falado. Sim. Qual é o próximo? O próximo é o 33, 33. 10.779, juiz Olívia. Não há divergência para mim. Não. Unânime. O próximo. 34, mandado de segurança 10.783, juíza Sabrina. Qual a divergência, doutora? Cabe mandado de segurança, quem tese na atuação do juiz. É 783. É igual o 15 da pauta. O 15 eu registrei divergência. Parece que é um caso que o juiz entra contra duas empresas 10.783. e pede... determina que se faça uma separação dos processos considerando a função e o setor de trabalho de cada um. Em um desses dois, eu não sei se é no 15 ou se é nesse, que o sindicato fala, inclusive, que quer apuração da adicional de insalubridade e periculosidade individualizado. Então, o juiz está mais que certo em fazer isso. Uai. E o processo não acaba do jeito que for conduzido dessa forma. Num desses aqui, o juiz até justifica, dizendo que tem um processo desde 2011, que o processo não consegue, a instrução não consegue avançar, porque ainda está em fase de esclarecimentos periciais. 7 anos. Estava atrasando, né? Acho que o juiz está certo. em Alguém agir acompanha a divergência da doutora Maristela? Ana Maria. Doutora Rebouças. Ana, agora sim, doutora. Agora eu falando da senhora. Mais ninguém, né? Porque aqui é o artigo 8º, 7 anos, terceiro. doutora? É o artigo 8º. 7 anos? 7 anos. Eu vou acompanhar também. O artigo 8º, terceiro. Vou acompanhar. Então, vencidos doutora Maristela, doutora Ana e doutor Jales. Isso.
Doutor Jaro, mas é um ônus da parte que demanda. Se ele acha que é, se for para uma ação coletiva e acha que vai sofrer o ônus da demanda... Mas aí já tem 7 anos, aí já está contra o próprio interesse do sindicato, não sei por que o sindicato... Mas aí é o risco dele, já. É a obrigação do Estado a celeridade. A celeridade é do Estado. O que o juiz fez. 37. Ao 37 agora, por favor. 37, agravo regimental 10841, relatora juíza Sabrina. Ah, esse negócio de... Tem uma ressalva ali. Urgência. 18... Nenhum. Não tem nada, não. Oi, presidente, esse processo do Correio, assim, eu fico pensando o seguinte, isso vai criar um problema, porque isso é de âmbito nacional. Ele atualiza. Eu não sei como o Correio vai gerir isso, né? Agora, a gente tem que julgar, mas é um problema de ordem em nível nacional que talvez, eu não sei, esses aqui não foi o sindicato, não, foi... Isto há de ser resolvido por uma federação. Nós, porque a gente tem vindo o processo, nós temos que julgar, mas vai criar um problema danado para o Correio, para gerir isso. Quer dizer, não é problema nosso, de certa forma, mas é complicado isso. Sabe qual é o detalhe aqui? É que já havia sido feita a programação de férias, o empregado e o empregador concordaram. Quer dizer, um ato jurídico perfeito. Agora, mudar isso depois por decisão administrativa... Havia uma norma mais favorável. Não, doutor Jaro, estou de permitia acordo. como um acordo. E de uma hora para outra, o Correio mudou isso. Ficou a critério do Correio. Não, inclusive fora do período concessivo. Ele não cumpre nem o que ele estabeleceu no manual. Juridicamente, nós estamos de acordo. O problema é a prática, né? Tem razão, você tem razão. É prejuízo do empregado. Não, pois é, mas o samba do crioulo, que o manual deles é... Quer dizer, não é contra a lei. Doutor Maristela vai abrir. É diferente do que determina a lei. Não. E permite. É unânime. Nem isso eles cumprem. Unânime. Unânime com preocupação. Mas ele vai ter que... É unânime o 37, seguinte. 38, mandado de segurança 10.850, relator desembargador José Marcos. 38. Também não consta divergência no 38. Eu Mandado de divido. segurança. Eu fico vencido. Ninguém ousa divergir, Quem doutor fica Marcos. vencido? Eu. Doutora Maristela vencida. Qual que é, meu Deus? 38. 10 o quê? 10.850. Ah, não, doutor, não. Esse aí já foi embora. Reclamada não pagou verba rescisória, aí o juiz marcou a audiência para 2020. Aí por isso que o doutor Marcos concedeu. Esse eu estou ressalvando o fundamento aí para determinar a intimação de consórcio. 858, desembargador, juíza Sabrina. Esse, doutor Paulo. Só ressalva o fundamento meu para intimar o litisconsorte. 19 anos. Ressalva de fundamento, doutor Paulo Maurício, unânime. Não foi intimado. Lá no gabinete deles não intima em agravo. É procedimental só. Então, nós não temos quase nenhum. Algum requerimento? Senhor presidente, terminou. Então, só uma dúvida, eu estou achando ainda, pode quê? ser engano meu, e se for, já peço antecipadas desculpas. Está em tempo. Eu não tenho ainda não marquei aqui. Resultado. Tenha sido julgado. Ó, o 10 da pauta, foi julgado? Foi, né? Ficou nenhum aqui, pelo menos, salvo engano, nenhum. Foi, doutora? Foi, né? Então, o 10 da pauta foi. Só essa dúvida. E tem mais uma aqui. O 17 foi? Foi. Foi. Olhando por aqui. Então, Foi 17 de foi. sustentar. Não, de sustentar. O 20 foi? Foi. Perda que de é o objeto, número do tá certo. cujo? O 35 é perda de objeto à cor, tá certo. Está naquele bloco. É. O 36 foi? Perda de Assim objeto foi, né? também. Foi? 36. 36, 36? Foi. Foi? de objeto Não, então tá Aliás, certo. o quê? Pronto, só isso que eu tinha dúvida. Desculpa, senhor presidente. Não, que é absoluto, doutor Jalho. Eu queria agradecer, então, aos colegas pela colaboração, pedir escusas por qualquer falha, mas a ideia é sempre ajudar, né? Parabenizar mais ou menos, doutor Paulo, parabenizar mais uma vez a doutora Maristela, né? Já foi parabenizada, né? Saudar novamente a doutora Adriana. Agradecer aqui ao ilustre representante do Ministério Público e agradecer a todos os colegas. Um final de dia para todos. Nós temos sessão à tarde hoje, né, doutor Fernando? Senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência pela brilhante condução do falou, trabalho às 10h34. Aprendi com Vossa Excelência. Aprendi com Vossa Excelência. Ô, presidente, Próxima sessão. agradecer Vossa Excelência também pela... Vamos melhorar, né? Vamos melhorar. Vai trazer o número dos processos. Não, Agora, senhor presidente, Já patenteou? Vossa Excelência já patenteou? vai botar, vai colocar. Já patenteou, não, né? Um abraço a todos, viu? Obrigado, bom dia. Declaro encerrada a presente sessão.